caso haja alguma dúvida, vocês podem falar. Eu não vou ter condições de ver as mãozinhas levantadas, vocês podem já cortar e falar logo, para que seja o mais próximo possível de uma aula mesmo, né? Realmente uma aula. Então, vocês podem parar a minha fala, cortar a minha fala e falar fazer a intervenção caso haja alguma dúvida ou queiram fazer algum comentário, tá certo? Eu espero que isso aqui a gente tenha o mais amplo diálogo possível. Então, hoje é o segundo dia do nosso minicurso Epistemologia da Dominação e História da Filosofia Brasileira. Na divisão do trabalho que a gente fez, eu fiquei responsável por apresentar algumas das ideias do Roland Corbusier, filósofo do ISEB, né? Acredito que o camarada Breno deve ter falado o que é o ISEB para vocês, essa importante instituição. Eu estava, inclusive, até falando para ele que eu estava terminando de fichar um texto do Corbusier, que se chama Por uma Cultura Brasileira Autêntica, né? Que, na verdade, é uma entrevista dele no jornal da época falando sobre o ISEB. E tem uma pergunta que o jornalista faz, que é: o ISEB é, então, um órgão acadêmico? E a resposta é muito interessante. Longe de ser um órgão acadêmico, o ISEB é um instrumento de luta, de combate, empenhado na liquidação do colonialismo. Então, acredito que vocês já devem ter ter visto muito bem com o Breno o que é o ISEB. O Corbusier, ele é um isebiano, pode colocar, defini-lo assim. Então, o Roland de Cavalcante de Albuquerque Corbusier, vou falar aqui rapidamente da vida e obra dele, ele tem uma trajetória pessoal, intelectual e política bastante interessante. Ele vai da juventude integralista, ele foi um integralista, e é algo muito curioso que muitos isebianos, né, eles foram integralistas durante a juventude. E com exceção do Hélio Jaguaribe, né, que acredito que o Breno deve ter, se tiver alguma dúvida sobre os nomes, vocês falam, não sei se o Breno falou em detalhes sobre algumas personalidades isebianas, mas o Hélio Jaguaribe, que era um que tinha um passado socialista, foi o que foi para a direita, enquanto o Roland Corbusier e o Álvaro Vieira Pinto, né, que eles tinham um passado integralista, eles foram indo cada vez mais para a esquerda, né? Então, e é interessante porque tem um texto do Roland Corbusier que é falando sobre o Getúlio Vargas, né? É um texto dos anos 70 ou 60, ele já era socialista, já tinha aderido ao marxismo, já era um socialista, e ele tenta, como é que eu posso dizer, fazer justiça à memória do Vargas. Ele vai criticar a definição de Vargas como um populista ou como um fascista, né? Vai dizer que não faz sentido chamar o Vargas de fascista, que o conceito de populismo é indefinido, e ele vai dizer uma coisa que eu acho que ele falou isso para o Vargas, mas que serve muito bem para ele. Ele vai dizer que nós não devemos julgar uma pessoa em um determinado momento da sua vida, principalmente no passado, mas sim a gente tem que julgar a pessoa por toda a sua trajetória de vida, né? Eu até me lembrei do que o Aristóteles fala na Ética Nicômaco. Ele disse que só dá para saber se uma pessoa teve uma vida feliz depois que ela morre, porque até na hora da morte você pode ter uma sorte de Priamo, né? Priamo foi o rei de Troia, que até então tinha tido uma vida muito feliz, mas no fim da vida viu seus filhos, sua família ser morta, e a sua cidade destruída, saqueada, e ele também foi morto, né? Então, o Corbusier vai dizer que a gente não pode julgar o Vargas pelo Estado Novo, porque existiria um Vargas no Estado Novo e um Vargas eleito democraticamente nos anos 50. Então, ele vai dizer que existe um Vargas do Estado Novo e um Vargas trabalhista, né? Que a gente tem que um Vargas da repressão policial do DOPS, né? E um Vargas da legislação trabalhista comprometido com os interesses populares nacionais. Então, ele está dizendo que nós não podemos julgar a pessoa pelo que ela fez em determinado da sua vida, mas em toda a sua vida, então, sua trajetória pessoal. Acredito que isso serve para ele, porque o Corbusier, ele, inclusive, tem esse livro aqui, Autobiografia Filosófica, muito interessante. Ele vai falando da sua vida e, ao mesmo tempo, da sua trajetória intelectual, em que ele deixa bem claro que, na juventude, nos anos 30, ele foi um adepto da filosofia tomista, de São Tomás de Aquino. Ele era um jovem, um jovem católico, né? Militava na ala política do catolicismo. Ele teve como filosofia o tomismo e ele foi um militante integralista, tá certo? O Corbusier jamais renegou essa sua vinculação com o integralismo. Ele poderia ter escondido, mas não escondeu, deixou bem claro. E ele fala que isso foi um erro que foi cometido, tá certo?
Depois dos anos 30, nos anos 40, o Corbusier, ele vai passar por uma mudança. Ele vai abandonar o tomismo, inclusive ele tem um texto, curtinho, né, que ele publicou numa revista de um colégio que tinha em São Paulo, que é Adeus ao Tomismo, em que é uma carta de despedida dele da filosofia tomista. E também vai se desvincular das ideias integralistas. Ele vai dizer que quando Plínio Salgado volta do exílio, né, do exílio português, que ele ainda está preso àquelas ideias dos anos 30 e vai dizer que as ideias dos anos 30, as ideias integralistas, não faziam nenhum sentido, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Então, em substituição ao seu antigo ideário tomista, ele vai se vincular ao existencialismo. Vai ser a filosofia que ele vai aderir, o existencialismo. E politicamente ele vai se vincular ao trabalhismo. Por isso que ele vai fazer essa defesa do papel do Vargas na história brasileira, tá certo? Então, o Corbusier ele vai se vincular à filosofia existencialista e politicamente vai se vincular ao trabalhismo. Enquanto o Corbusier esteve no ISEB, ele estava nessa fase aqui da vida dele, um existencialista trabalhista, tá certo? Muitos textos dele durante esse período têm essa pegada existencialista e as suas pautas políticas que defende são pautas trabalhistas. Já antes do golpe, né, o pré-golpe, assim, entre os anos 60 a 64, principalmente 62 a 64, com a radicalização política das forças progressistas e também da direita, o Corbusier vai passar por esse processo também de radicalização e ele vai chegar... vai chegar à conclusão de que não existe solução para a questão nacional, a gente vai falar um pouco, daqui a pouco, o que seria isso, essa questão nacional, vai dizer que não existe solução para a questão nacional, não existe solução para os problemas do Brasil, senão o socialismo. Então, o Corbusier, ele vai aderir ao socialismo. É um processo parecido com o que passa o Álvaro Vieira Pinto, eles são muito parecidos. É muito curioso que os dois filósofos do ISEB, eles têm uma trajetória que vai do integralismo ao socialismo. Então, ele vai aderir ao socialismo, tá certo? Dizer que a filosofia definitiva é um marxismo, mas é um marxismo com a pegada hegeliana. A meu ver, o Corbusier é muito mais hegeliano do que marxista, certo? Então, ele vai aderir ao socialismo, porque para ele o socialismo é a única forma de superar o atraso brasileiro, o atraso nacional. Tanto é que nos anos 80 ele vai se filiar ao PT, mas ele não vai continuar afiliado ao PT, porque vai dizer que o PT não é um partido revolucionário, mas um partido reformista, isso nos anos 80. E, posteriormente, ele vai acabar a vida dele filiado ao PCdoB, é o partido que o Corbusier termina sua vida filiado. E acredito que o PCdoB realmente é um partido que combina muito com as ideias, com a personalidade do Corbusier. O que eu gostaria de chamar a atenção é que durante toda a trajetória do Corbusier, seja da sua juventude tomista e integralista, sua vinculação ao existencialismo e ao trabalhismo, até a sua adesão definitiva ao socialismo, que vai dos anos 60 até o fim da sua vida, em 2000 e tanto, eu não estou lembrando, em 2005, né, o seu compromisso com o nacionalismo. O Corbusier, ele é um nacionalista convicto. Ele justifica a sua adesão ao integralismo, dizendo que nos anos 30, o integralismo foi a primeira corrente política que fez com que a juventude brasileira olhasse para o Brasil com bons olhos. Que ele vai dizer que até então o brasileiro olhava para a Europa e ficava triste pelo Brasil não ser que nem ela. E ele vai dizer que os integralistas, pela primeira vez, chamam a atenção das riquezas nacionais, das peculiaridades nacionais, do quanto o Brasil é bom, né? É um país que você, ao invés de ter vergonha, poderia se orgulhar. Então, ele foca nisso, né? Nesse caráter nacionalista do integralismo, que nos anos 30, segundo ele, era apenas os integralistas que tinham esse caráter nacionalista. Essa é uma fala que não é apenas dele, tá certo? O Abdias do Nascimento também foi integralista na sua juventude. O Almirante Negro da Revolta da Chibata, ele também foi um integralista. É curioso você perceber a quantidade de pessoas negras que participaram, compuseram o movimento integralista, porque para eles era o primeiro movimento que incluía o negro na história nacional, não como algo negativo, mas como algo positivo. Até então, as teorias racistas, né, elas consideravam o negro as pessoas negras como um fator de deteriorização do Brasil, né? Então, essa galera que se filiou ao integralismo é mais pelo seu caráter nacionalista. Um parênteses aqui, o integralismo é uma merda, viu, pessoal? É uma merda, extrema-direita, reacionário,
Só que e o Corbusier também reconhece isso, ele fala isso, só que ele diz que para um jovem de 17 anos, 18 anos, o integralismo chamou muita atenção, provavelmente ele que era um nacionalista. Durante o seu período no ISEB, né, ele se comprometeu com o nacionalismo desenvolvimentista, o trabalhismo é nacionalista, e ele aderiu ao socialismo porque ele considera que o socialismo era a única solução possível para os problemas nacionais. Para ele, um nacionalista em um país periférico e subdesenvolvido como o Brasil, ele, para resolver os problemas do seu país, se ele realmente é um nacionalista, ele precisa aderir ao socialismo. E só o socialismo vai resolver os nossos problemas estruturais. Então, essa é a trajetória aí de vida e obra do camarada Corbusier. Caso haja alguma dúvida, tá certo? Haja algum comentário, por favor, falem, tá certo? Não me deixem aqui falando sozinho, como se eu tivesse algum tipo de esquizofrenia e ficasse falando comigo mesmo. Tranquilo? Alguma dúvida? Tá tudo show? Eu vim para cá, foi providencial, que a Lil Id levantou a mão. Pode falar. Foi por engano? Acho que foi por engano, foi sem querer. Não falou, mas se quiser falar, pode falar, viu, empresa? Na verdade, o professor Alquinde respondeu dizendo que estava tudo certo. Ah, foi? Foi, está tudo certo. Você pode seguir que a gente está aqui atento. Muito obrigada. Pronto, valeu. É porque eu não estou conseguindo ver, porque eu estou aqui na apresentação. Então, se tiver alguma coisa, podem falar logo. Eu estava falando com o microfone fechado. Pode falar. Eu fiquei aí com a dúvida, esse comentário do integralismo, que foi o primeiro que incorporou os negros, não como considerados como pessoas plenas, né? Porque eu moro em Santa Catarina, que é a capital do fascismo brasileiro. Também houve um integralista supremamente forte, a gente tem umas imagens de aqui, desse período, onde era realmente muitas quantidades de pessoas que participavam desse movimento, sim? E não tinha nenhum negro aí. E, de fato, aqui o racismo e a xenofobia é muito grande, ainda persiste, e que vem de todo esse movimento do integralismo. Então, imagino que esse integralismo tem várias formas, porque, pelo menos em Santa Catarina, a mim me parece estranho um integralismo com negros incorporados como pessoas plenas. Essa questão essa fala sobre a inclusão do negro nesse movimento, quem dá é o Abdias do Nascimento. E o Abdias do Nascimento é um intelectual negro, né? Foi trabalhista, inclusive, ele foi filiado ao integralismo, assim como o Almirante Negro, né? Da Revolta da Chibata. E os dois falam a mesma coisa sobre isso. São declarações dele. O Corbusier não fala sobre isso, né? Nem tinha condição dele falar, né? Já o Abdias do Nascimento fala. São tentativas desses intelectuais justificarem a filiação a um movimento de extrema-direita, né? Ao fascismo, né? O integralismo é fascista, né? Eu não sei como é aí lá de Santa Catarina, acredito que deve ser bem complicado mesmo, como você falou, a exclusão do negro, mas em outros estados havia a inclusão do negro. É uma pegada meio Gilberto Freire, né? Da questão da democracia racial, da mestiçagem, né? Mas esses autores, esses intelectuais negros que participaram do integralismo justificam dessa maneira. O Abdias do Nascimento ele chega a falar que nem o Partido Comunista era tão aberto à participação dos negros quanto o movimento integralista, para você ver. Mas lembrando, tá certo? Eles repudiam o seu passado integralista, tá certo? Eles não fazem elogio disso, eles criticam, eles consideram uma ingenuidade, coisa de gente jovem, erro da juventude, tá certo? Não, É curioso porque recentemente... Me chamou isso de atenção porque a gente vê as imagens históricas de aqui, não? Aqui há imagens históricas de movimentos de rua, realmente com muita gente, com uma multidão, e você não vê um negro, não vê uma negra. E até hoje, atualmente, esses estados continuam sendo supremamente racistas, tanto que aqui na cidade que eu moro, todos os negros estão escondidos detrás dos morros, porque a cidade, eu moro no suposto Vale Europeu, então,
para vender essa estética de que aqui são todos brancos, que são todos europeus, os negros indígenas estão escondidos detrás dos muros. Caramba, Santa Catarina é cruel, viu, Leandro? Pode falar, Robson. Tá desligado o áudio. Eu não tenho aqui uma cronologia, mas o integralismo e o nazismo acontecem assim numa mesma década. E será que essa rejeição ao integralismo posteriormente tem a ver com as consequências do nazismo, com a Segunda Guerra Mundial? E aí as pessoas se voltam contra, porque o nazismo convenceu muitos intelectuais também na Alemanha, né? Você pode citar até aqui Heidegger, né? Então, e Heidegger, é claro que vai se explicar depois, assim, não... Bom, não é a pergunta é, você não acha que esse problema de consciência aconteceu por causa do nazismo? O Corbusier, na autobiografia filosófica dele, ele fala que antes da guerra acabar, ele já estava ciente de que o integralismo era uma furada, né? Ele fala que a última conversa que ele teve com o Plínio Salgado, ele disse que percebeu que o Plínio Salgado estava engessado ainda naqueles ideais integralistas que para ele não faziam sentido. Muitos intelectuais repudiaram o fascismo depois que ele foi derrotado nos campos de batalha, né? Como é o caso, alguns nunca repudiaram. O Heidegger nunca repudiou seu passado nazista. Ele pagou a sua cota partidária até o final da guerra, né? Inclusive, em trocas de carta do Heidegger com seu orientando Marcuse, o Ebert Marcuse, ele pede para o Heidegger fazer um meia-culpa, pedir desculpa por ter apoiado o nazismo. E o Heidegger disse que não tem motivo para pedir desculpa de nada. Ele fez o que ele considerava certo. E tem o Carl Schmitt também nunca fez o meia-culpa. Cara, um intelectual como Jung, né? O Carl Jung, ele é simpatizante do nazismo, né? Então, é muito complicado. Isso é a prova de que, como diz um amigo meu, não existe uma relação imediata entre a inteligência e a prática, né? Às vezes você é um cara que tem uma inteligência muito grande, mas na prática você é um inepto, né? É um cara imprudente, né? É complicado. Mas eu acho que deve ter... Eu acredito que tem a relação, esse repúdio ao fascismo, né? Por parte desses intelectuais, com a derrota militar, certo? Podemos continuar? Ou tem mais alguma dúvida? Mas friso aqui novamente, tá certo? Que isso está gravado, que no caso do Corbusier e também do Abdias do Nascimento, todos eles repudiam seu passado integralista, deixam bem claro que o integralismo não tem nada de bom, que foi um erro da juventude, tá certo? Um erro de juventude. Eles não ficam justificando, dizendo que o integralismo foi bom, isso, pipi, popopó, mas foi um erro de juventude. Fala aí, Afio. John, e o Álvaro Ribeiro Pinto também criticou duramente o integralismo, e algo que eu acho interessante de questionar também é o que o integralismo significou para eles e o que eles significaram para o integralismo, porque me parece que o integralismo tem um elemento de resistência imperialista, que é algo importante, não significa que toda experiência integralista esteja justificada por isso, mas é um elemento importante, mas, sobretudo, eles não militaram em termos de publicações, não contribuíram, pelo contrário, o Vieira Pinto é alguém que critica duramente vários princípios do integralismo, né, como o municipalismo e etc. Então, de fato, foi uma experiência de juventude, talvez de todos os três. Sim, o Abdias do Nascimento, ele chega a falar isso, né? Que ele simpatizou pelo integralismo por conta que ele era um jovem nacionalista e ele viu no integralismo uma proposta anti-imperialista, né? Mas é complicado, são erros da juventude, né? Eu dou aula para adolescente, né? Eu acho adolescente um saco, mas eu sou muito tolerante com o erro de adolescente, porque adolescente, ele é complicado, cara. Adolescente, para mim o problema é o cara continuar um eterno adolescente, continuar até ficar ainda preso nos erros da juventude. Mas você pegar, que nem fizeram com a Rita Von Hunt, né? A youtuber Rita Von Hunt. Pegaram
textos dela no Twitter de 2013, quando ainda era um menino rei, né, para criticar ela, para criticar, dizendo que ela tinha apoiado o golpe de 2013, as manifestações de 2013, o golpe contra Dilma, tinha sido machista e gordofóbica com a Dilma. Mas, cara, era uma coisa de realmente, como ele falou, não dá para julgar agora um menino de 13, 14 anos pelas merdas que ele colocou no Twitter. Não estou dizendo que tem que deixar eles fazerem isso, mas que aí senão a gente vai cancelar a Rita Von Hunt, não vai perder um conteúdo maravilhoso como que ela oferece. Então é essa meia-culpa que eu vejo o Corbusier fazendo quando ele fala do Vargas. Eu acho que quando ele fala do Vargas, dizendo que nós temos que entender o Vargas no papel que ele desempenhou, não focar só no Vargas do Estado Novo, mas lembrar do Vargas nacionalista e trabalhista dos anos 50, eu acho que ele está falando também dele, né? Olha, não lembrem de mim como integralista, mas lembrem de mim como nacionalista que militou no trabalhismo e no socialismo. O próprio Abdias do Nascimento, nos anos 80, uma das coisas que vai ser utilizada para criticar ele, né, é que ele teria sido um integralista, né? Ele vai dizer, 60, 50 anos depois, as pessoas ainda estão usando isso contra mim. Mas é só você lembrar das besteiras que você colocava no Orkut, né? Acho que a galera aqui do tempo do Orkut também, as besteiras que você colocava no Orkut e pensar, será que você merece, o seu eu de hoje merece ser julgado pelo seu eu do tempo do Orkut? Rapaz, se eu pudesse voltar no tempo, eu bati em mim quando era adolescente, né? Então, eu não gostaria de ser julgado pelo que eu fui em 2006. Fala, Lil. Não, eu não estou julgando a ele, porque eu penso que todos temos direito, sim, em rever nossas posições. O que sim é que tem que existir um compromisso, não ser uma coisa falsa e oportunista. Uhum. E a única coisa que, para mim, fiquei como surpresa foi esse comentário de que os negros participavam do integralismo porque eles eram considerados humanos plenos, sim? Porque o que eu tenho lido da história daqui se contradiz. E o que a gente vê no documentado, imagem documentada, também se contradiz. Então, por outro lado, há uma estrutura muito forte, estrutura dentro da sociedade fascista, nazista, se querer, nazista, literalmente. Então, você nasce nessa estrutura, obviamente que você, por estrutura familiar, por onde você cresceu, isso é a normalidade, e você não pode ser julgado, digamos, por isso. Você pode ser julgado quando você conhece o mundo e continua aí. Aí já há um probleminha com você. Mas se você tem outras oportunidades, se abrir outros espaços, outras linhas de pensamento, e você muda, é algo que é normal. Digamos que é o que se espera. O que sim me parece contraditório essa sua justificativa. Então, eu vejo um paralelismo, por exemplo, com o bolsonarismo, que, ao final, é uma continuidade desse integralismo, desse nazismo, que hoje se chama bolsonarismo, mas para mim é um contínuo, sim, é um contínuo disso. Que tem negros, tem um monte de negro pele, tem negro, sim, inclusive na Netsu fizeram esta semana uma síntese dos negros, não, dentro do partido como candidato e tudo isso. Eu fiquei surpresa nesse partido nazista, uma forte quantidade uma quantidade importante de negro como candidato. Isso quer dizer de que o partido não seja racista, não veja outro como inferior, não tem nada a ver, sim? Então eu me pergunto até que ponto, sim? Era simplesmente isso como para dar uma lavagem, como... Sim? Não, eu adorei sua intervenção, Inclusive, uma das coisas que você falou, né, da pessoa fazer o meia-culpa, né, sabe, identificar o problema e tentar resolver de forma sincera, né. Eu falava muito isso nas eleições de 2018 e 2022. Nosso objetivo não é trazer bolsonaristas convictos para o nosso lado, mas pessoas que votavam, né, e votam no Bolsonaro. Essas pessoas, a gente tem que tentar fazer eles pararem de votar nesse cara e votar do nosso lado, passar para o nosso lado. A gente tem, para meu ver, o nosso objetivo enquanto
pessoas que compõem o campo progressista não é ofender as pessoas, mas convencer elas a vir para o nosso lado, né? Se um dos alunos aqui que eu me dou muito bem, né? Inclusive ele hoje ele é um dos líderes daqui do movimento estudantil aqui da cidade que eu trabalho, que é de Itapipoca. Ele, quando chegou aqui no campus, em 2019, ele era do MBL. Ele era do MBL. Nas aulas que foi tendo no primeiro semestre mesmo, ele já saiu desse negócio e foi indo cada vez mais para a esquerda. Eu vou julgar esse menino, porque um dia, quando a gente for olhar a ficha corrida dele, tá lá, membro do MBL, e vou apagar o que ele fez depois? Não vou. Eu acho que o que você falou faz muito sentido. O negócio se não for só da boca para fora, for realmente, na prática, o abandono desses ideários fascistas, que eu acredito que aconteceu isso, o Corbusier, Álvaro Vieira Pinto e Álvaro Dias Nascimento realmente deixaram esse passado fascista para trás e pagaram um preço por isso. Não à toa, assim que teve o golpe militar, eles foram um dos primeiros a serem presos, né? Eu vou aqui continuar porque, como diz o Freud, eu estou fixado na fase oral, eu falo demais, tá certo? Eu não mamei, então eu tenho essa necessidade de satisfazer minha oralidade, eu falo demais. Mas vamos lá continuar. Ô, João. O Corbusier... Oi. É só um ponto. É que teve uma entrevista do Heidegger, próximo do fim da vida dele. Ele não é justificativo, mas ele é explicativo do que aconteceu naquele período, sabe? Alguns entendem como uma espécie de... Ele não pede perdão explicitamente, não, sabe? Ele quer simplesmente colocar a situação e pede, parece assim, a compreensão. Só para lembrar dessa entrevista. Mas o Heidegger é complicado. O Marcuse foi orientando dele, né? Teve que fugir da Alemanha porque o Marcuse era comunista e judeu. Ele denunciou o cara, né? O cara era orientando dele. E quando perguntaram ao Marcuse o que ele achava da participação, colaboração do Heidegger com o nazismo, ele falou: não, o Heidegger não colaborou com o nazismo, ele é um nazista. Cadernos Negros foram publicados recentemente, o Heidegger deixa todo claro o seu antissemitismo e anticomunismo. É um cara complicado, né? Apesar de ser muito inteligente. Então, o Corbusier era paulista, né? É uma coisa que ele fala que eu acho muito interessante, né? O Antônio Cândido, ele fala que os estereótipos, eles não... os estereótipos, eles não são a verdade, mas ajudam a gente a compreender um pouquinho a realidade, né? Aí, ele fala que os paulistas são provincianos. É só você ver isso nos jornais dele. Sempre tem o nome São Paulo nele, né? O Corbusier, ele fala algo parecido. Ele diz que quem mora em São Paulo está de costas para o Brasil. Aí ele vai para o Rio de Janeiro e diz que quem vai para o Rio de Janeiro, aí sim tem contato com o Brasil. E ele, quando vai para o Rio de Janeiro, é para participar do grupo de Itatiaia, que é uma reunião de intelectuais paulistas e cariocas comprometidos a pensar o Brasil. Com certeza o Breno falou sobre isso ontem para vocês, tá certo? Nesse grupo de Itatiaia, é curioso que os cariocas tinham uma tendência mais à esquerda, o Hélio Jaguaribe era um deles, enquanto os paulistas tinham uma tendência mais à direita. E os cariocas tinham uma preocupação mais prática, política, e os paulistas preocupações mais teóricas, mais filosóficas. O Corbusier diz que pela primeira vez entrou em contato com problemas concretos, foi na reunião do grupo de Itatiaia. E ele disse que ficou maravilhado com a figura do Hélio Jaguaribe e com os problemas que eram ali tratados. Para ele, foi a primeira vez que a teoria filosófica, os conceitos filosóficos foram utilizados em conexão com a realidade. Então, quando o grupo de Itatiaia se desfaz, porque a maioria dos paulistas saem, o Corbusier, ele deixa São Paulo e vai para o Rio de Janeiro e participa da fundação do IBESP e, posteriormente, do ISEB, se tornando o primeiro diretor do ISEB. Tá certo? Acredito que o Breno falou sobre isso. O Caio Navarro Toledo, num livro muito bom, apesar de ser um livro com uma crítica tipicamente uspiana ao ISEB, o ISEB e a USP, eles têm uma rusga aí, como diz o Christian Lynch, é uma rusga entre a ciência social paulista e as ciências sociais carioca, né? O Toledo, ele vai dizer que dentre os isebianos, o Corbusier foi aquele que mais focou na questão cultural, no que eu concordo completamente. O Corbusier, ele tem uma preocupação com a cultura muito grande. Com o passar do tempo, ele vai diminuindo um pouquinho essa preocupação com as questões culturais, mas a questão cultural sempre esteve presente na sua trajetória intelectual. O Corbusier, inclusive, nos anos 70, 80, ele faz textos refletindo sobre o papel da televisão. É muito interessante, né? Sobre o papel da televisão. É um cara que ele sempre esteve preocupado
com essa questão cultural, que eu concordo plenamente. Tanto que eu vou falar aqui sobre o que ele fala sobre colonização cultural. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que o Corbusier, do ISEB, ele tinha um projeto de uma filosofia brasileira. Curioso que o Álvaro Vieira Pinto, num livro chamado Ideologia e Desenvolvimento, me corrija se eu estiver errado, se é esse o nome, viu, Breno? Acredito que é Ideologia e Desenvolvimento. O Álvaro Vieira Pinto. Como é? Faltou o nacional, Ideologia e Desenvolvimento Nacional. Pronto. O Álvaro Vieira Pinto, ele diz que filosofia brasileira é besteira, não perder tempo com isso, né? É uma coisa muito surpreendente, né? Porque o Álvaro Vieira Pinto é considerado um expoente da filosofia brasileira. O Corbusier, ele vai partir de um pressuposto que hoje eu considero equivocado, falso, né? Tenho pesquisas sobre isso, de que não existiria filosofia no Brasil, né? Isso é um pressuposto também da USP, né? E nossa filosofia aqui no Brasil, institucional, que existe na universidade, ela é toda baseada no modelo uspiano, que parte do pressuposto que no Brasil não existe filosofia. Nunca existiu filosofia, nós não temos filósofos no Brasil. O Corbusier concorda com isso. Só que enquanto a USP, ela parte do pressuposto que o Brasil não tem filosofia e nunca vai ter, só restando a gente fazer comentários de textos de filósofos europeus e norte-americanos, o Corbusier vai dizer, tá certo, nós não temos filosofia no Brasil, mas precisamos ter. Porque, para ele, a filosofia é a autoconsciência cultural. Essa definição de filosofia por dizer é muito hegeliana. É muito hegeliana. Como é que o Brasil descobre o que é o Brasil? Como é que o Brasil conhece o Brasil? Tem até uma música do Nascimento que ele fala que o Brasil, com Z, não conhece o Brasil. Né? Como é que o Brasil passa a conhecer o Brasil? Através da filosofia. O Corbusier vai dizer que um povo não tem autoconsciência de si enquanto não elaborar uma filosofia. Então, para ele, a filosofia, uma elaboração de uma filosofia brasileira é parte fundamental desse processo de descolonização cultural. Processo este de descolonização que é parte do projeto de desenvolvimento nacional, ou de resolução do problema da questão nacional. Show? Alguma dúvida? Porque agora eu vou para a parte aqui mais teórica do camarada Corbusier. Tem alguma dúvida ou podemos continuar? A partir do pressuposto que o silêncio pode continuar, pode seguir em frente. Show? Se vai muito rápido, por favor, na vez. Então, o Corbusier, ele elabora reflexões interessantes sobre o colonialismo cultural. Só que para falar sobre o colonialismo cultural, a gente precisa falar do que ele considera um sistema colonial. O colonialismo cultural é parte disso que ele chama de sistema colonial. Para ele, o colonialismo ele é um sistema. Eu acho muito interessante as reflexões que o Corbusier faz sobre o colonialismo cultural, sobre o colonialismo enquanto tal, né? Então, qual é a tese do Corbusier para falar sobre essa filosofia brasileira? A maioria do nosso departamento de filosofia, eles partem desse pressuposto de que o Brasil não tem filosofia e nem vai ter filosofia. Isso é uma tese do Tobias Barreto e do Silvio Romero, que vão dizer que o brasileiro não tem cabeça filosófica, ou seja, não é capaz de fazer filosofia. O Silvio Romero foi o cara que, pela primeira vez, escreveu uma história da filosofia brasileira. Ele inaugurou o discurso historiográfico sobre a filosofia no Brasil. O texto é Filosofia Brasileira. E nesse texto ele fala que no Brasil não existe filosofia. Por quê? Porque a gente não tem as ideias filosóficas no Brasil, elas não evoluem uma das outras. Ele era um evolucionista, né? Elas não têm conexões entre si, mas que elas são simplesmente importadas da Europa. O filósofo brasileiro ele não cria ideias, ele importa, ele pega dos outros. É por isso que a gente não tem conexão. Uma ideia não deriva da outra. E por que isso acontece? Segundo o Silvio Romero, porque o brasileiro não tem capacidade filosófica, ele é incapaz de filosofar. Filosofia é uma coisa muito difícil, muito elaborada, e o brasileiro não é capaz de fazer isso. Existe um componente racista aí? Existe, tá certo? Isso faz parte dessa nossa colonização cultural. Então, para o Corbusier, o colonialismo é um sistema. O que significa isso? Significa que a gente é colonizado em vários países, um povo é colonizado em vários aspectos da sua vida. Os aspectos da vida em que um povo e um país é colonizado politicamente, economicamente e culturalmente. O que significa ser colonizado?
significa existir como um objeto, e objeto para outro. Uma colônia, ela não existe para si, existe para outro. Inclusive, ele vai dizer que a condição colonial é uma condição alienada. Ele usa alienação nesse sentido existencialista, que é não existir para si, mas existir para outro, né? E a gente pode citar aqui o exemplo da economia brasileira. Por que que o Brasil teve o ciclo do açúcar, teve o ciclo do café e teve o ciclo do cacau? Porque estava sendo produzido açúcar, café e cacau para atender a necessidade do povo brasileiro de açúcar, café e cacau? Não, mas para atender a necessidade do mercado consumidor europeu, que estava demandando açúcar, café e cacau. Então, todo o nosso aparelho produtivo, toda a nossa estrutura econômica é criada para fora e não para dentro. É só você pensar na produção de laranja. O agronegócio produz uma laranja de qualidade, excelente, e ele manda para onde? Para exportação, dos Estados Unidos, nosso principal comprador de laranja. Com o que é que fica o povo brasileiro? Com as laranjas que não são vendidas para fora, de piores qualidade, literalmente o bagaço da laranja. Ou seja, são países que não existem para dentro, mas para fora. Geograficamente, a gente pode ver isso a partir da localização das principais cidades de um país que foi colonizado. Elas sempre estão no litoral. Enquanto um país que foi metrópole, como no caso dos países europeus, né, as capitais, as principais cidades estão no interior do país, que é mais difícil de ser ocupado, de ser invadido. Nos países colonizados, como é o caso do Brasil, Estados Unidos, Argentina, né, as principais cidades estão no litoral, são países de cidades litorâneas, né? Por quê? Porque as cidades era onde para ficar fácil a exportação da produção que ocorria aqui para fora, para a metrópole, no caso para a Europa, certo? Então, isso é o sistema colonial. Um povo, um país se torna dependente política, econômica e culturalmente de outro, passa a viver para outro e não para si. Como é que se dá esse processo de colonização? O processo de colonização se dá, primeiramente, originalmente, de forma violenta, através da invasão e ocupação territorial, da ocupação do território de um povo, que é submetido à força, tá certo? A colonização não se inicia de modo pacífico, a colonização ela ocorre de forma violenta, tá certo? Ela se inicia pela força. Um povo é dominado, a sua terra é tomada e ele é obrigado a trabalhar para outro povo dominador, tá certo? Só que, como dizia o Napoleão Bonaparte, podemos fazer tudo com as baionetas, exceto sentar-se em cima delas. Ou seja, eu posso conquistar o poder pela força, mas eu não posso manter o poder pela força. Eu tenho que consolidar essa colonização. E a consolidação da colonização, vai dizer o Corbusier, passa pela capacidade de convencer o colonizado de que a colonização foi boa para eles. Isso eu acho muito interessante. A colonização, caso alguém queira falar, por favor, pode falar, viu? Que eu não estou conseguindo ver aí como é que está a mãozinha ou o comentário no chat. Ô, John, você pode interromper. Oi. A colonização é boa para o colonizado ou para o colonizador? O colonizador vai dizer que é boa para o colonizado. Tá. Então você quis. Entendeu? Entendi o que você quis dizer. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Um encontro de duas culturas bem diferentes, eu não estou falando que uma é melhor do que a outra, não, tudo bem? Entre duas culturas diferentes, mas que tenham poderes bélicos diferentes, a ponto de uma subjugar a outra, você conhece alguma que não houve um conflito? Cara, Não é a complicado, né? tendência, não é a tendência do mais forte sempre querer subjugar o mais fraco? Eu acho que não, porque você está partindo de uma concepção de natureza humana muito hobbesiana, né? Se a gente pegar os relatos da recepção, entre aspas, né, do encontro dos indígenas com os europeus, vários povos indígenas não receberam os europeus de forma violenta, na verdade foram bem receptivos, né? É mais uma questão de cultura de um povo, né? A Margaret Mead, né, que é uma antropóloga, ela fala de
uma tribo, de um povo aborígene chamado Arapesh, né? Que quando os ingleses, né, os britânicos, chegaram lá na Austrália, eles foram muito receptivos também. Eles não eram um povo de cultura guerreira, eram uma sociedade matrilinear, ou seja, a descendência, né, ali vinha da parte da mãe, e lá, a ideia que eles tinham de natureza, né, não era que a natureza era matéria-prima para a indústria, mas que a natureza era um jardim a ser preservado e cuidado para que as crianças pudessem brincar. Esse povo não tinha uma cultura guerreira. Então, eles nem resistiram à colonização, eles nem receberam de maneira hostil. Então, existem relatos, né, antropológicos, historiográficos, de povos que, no contato com outras culturas, eles não são hostis, mas, pelo contrário, são receptivos. O Viveiro de Castro, sempre esqueço como é o nome do cara, cara. Como é, Breno, o nome do cara? Viveiro de Castro? Viveiros de Castro. Viveiros Pronto, de Viveiro de Castro. Castro. Eu acho a questão Viveiro muito engraçado. Ele fala que vários povos indígenas aqui do Brasil, eles tinham e ainda têm a tradição de recepcionar um estrangeiro, né, um visitante estrangeiro, para ouvir. Eles querem ouvir, eles querem, não é nem conversar, eles querem escutar o que o cara quer dizer. É diferente do... A Negada até fala, né, que os alienígenas, a gente imagina os alienígenas vindo para cá para invadir, conquistar, né, ocupar, nos destruir. Aí o pessoal diz, é um meme, né, que eles são alienígenas, não são europeus, né. Essa prática da colonização é bem europeia. A relação dos chineses com os europeus também não foi hostil. Os chineses simplesmente se fecharam, aí não quer conversa. Os europeus foi que usaram, os ingleses também, a diplomacia do canhão, quando tiveram a oportunidade. De boa? Sim, de fato, Pronto. De fato, existem relatos de que havia um comércio importante aqui entre Sul e Sul antes da invasão europeia. Sim? O que acontece é que a história também, né, esse problema que a história e esse colonialismo faz parte disso, não? De contar essa versão, mas há indícios, e até recentemente tem comprovado, de que existia, assim, um comércio sul-sul aqui, muito antigo. O Marco Polo relata também em suas descrições, lá quando está no Oriente, de que eles tinham umas histórias de comércio aqui com o Sul. Então, essa versão europeia do assunto, e eu vejo muito, não? Eu cresci no Caribe, com uma cultura, eu nasci numa cultura, mas me criei no Caribe, que tem muito componente negro também aí incorporado culturalmente, e é outra maneira de pensar e de viver, e eu vejo acá o tempo todo essa coisa dessa generalização, é que o mundo é assim, não, assim é o mundo de vocês, o mundo europeu, mas eu vejo quão diferente nós nos distanciamos desse mundo europeu, favorecido porque nós fomos colonizados há 500 anos, a colonização foi há 170 anos, chegaram milhões de pessoas de lá Europa para terminar de ocupar o que ainda não tinham ocupado, não? Então, há essa modernização e essa... E é impressionante, eu fico realmente impressionada porque todo mundo comprou essa ideia, não? Que é isso, de que os povos são todos assim, essa natureza humana. Não, eu penso que essa é a natureza da cultura europeia, que ela foi selecionando ao longo de milênios. Eu personalmente, não digo o pior de si, sim? Porque as mulheres, por exemplo, que tinham uma relação com a terra, com a natureza, foram queimadas. Os outros que foram desquartejados. Os outros, então, quais foram os genes que foram ficando aí? Os mais egoístas, os mais violentos, os mais... Sim, quais foram os rasgos que foram selecionados? Muito, muito boa. É uma discussão que vai para a antropologia filosófica, né, sobre a questão da natureza humana. Eu
eu considero que existem características universais do ser humano, não só as europeias, né? Porque o europeu tenta universalizar essas características, né? Mas que essas características universais, elas também são determinadas, são condicionadas pelo contexto cultural. A agressividade eu considero uma característica inata do ser humano. O ser humano tem agressividade inata. Mas que a forma como você lida com essa agressividade depende de cultura para cultura. Para onde é que você vai voltar essa agressividade, por exemplo? Né? Eu penso muito nesse sentido aí, mais da psicanálise e também da galera do culturalismo. Vamos lá, seguindo aqui. Então, ó, como é que se consolida a colonização após a dominação, a invasão e a ocupação? Ocupado um território, conquistado um povo, os colonizadores, eles partem para a tentativa de legitimar sua dominação. Como é que eles fazem isso? Tentando convencer o colonizado que aquele processo de colonização, ou seja, de exploração, de violência, é bom para eles. Por quê? Porque eles vão tentar convencer o povo colonizado de que eles são inferiores, eles estão numa condição de atraso em relação a eles que são civilizados. Como é que eles justificam isso? Dizendo que, olha, nós somos superiores e a prova disso é que nós vencemos vocês. Vocês têm uma cultura inferior, vocês têm uma sociedade inferior. Então, nós estamos trazendo para vocês não só a violência, mas a civilização. Nós vamos dar a possibilidade de vocês ficarem como nós, parecidos com nós, que somos civilizados. Então, a ideia de que a colonização é boa para o colonizado. O próprio Hegel, lá na filosofia da história, ele vai falar sobre a escravidão, né? O Hegel vai falar sobre a escravidão. Ele vai dizer que a escravidão é algo abominável. Por quê? Porque vai contra aquilo que é de essencial ao ser humano, que é a liberdade. Porém, aí ele vai dizer, mas, né? Depois do mais, aí só vem pérola, né? Ele vai dizer, porém, mas, entretanto, todavia, a escravidão teve um papel positivo para os povos negros. Qual foi o deles? Preparou eles para a disciplina do trabalho, que eles eram um povo preguiçoso, agora eles têm disciplina, estão preparados para trabalhar, e eles foram apresentar, tiveram a oportunidade de conhecer a mensagem de Deus, eles foram apresentados ao Evangelho de Cristo. Então, a colonização, a escravidão, né, que é parte da colonização, vai dizer o quê? Não é de todo ruim, tudo tem um aspecto positivo também. A colonização permitiu que os povos os negros escravizados, aprendessem a trabalhar e conhecessem a verdade do Evangelho, que para ele é uma religião do tipo superior, né? Religião realmente civilizada. Então, essa tentativa de dizer que se der certo, né, se o colonizador consegue convencer o colonizado que a colonização foi boa, fez bem para ele, o colonizado ele passa a experimentar um complexo de inferioridade. Aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-latas, né? É você se achar inferior, realmente, tá certo? É você se considerar pior do que o outro, né? Inferior ao outro. E, de fato, o colonialismo consegue fazer isso. Por conta desse complexo de inferioridade, vai dizer o Corbusier, o argelino vai tentar ser mais francês do que o francês. Por exemplo, o indiano vai tentar superar essa suposta inferioridade, vai tentar ser mais britânico do que o próprio britânico. Não sei se vocês já perceberam, mas meu orientador do mestrado, ele era um alemão. Né? Que ele não morreu não, tá vivo. Mas era um alemão. Gente boa. E ele estava morando aqui mais de 10 anos, mas ele ainda falava com sotaque. Ele falava ainda a carra, a papagaia, né? A cachorra, a gata, essas coisas. Com sotaque muito acentuado. E tudo de boa, isso era considerado normal, super tolerado. Eu fiz o curso de francês e puxar alemão. Não terminei nenhum, porque eu sou muito ruim para língua, só consegui fazer em inglês mesmo. E nesses cursos que eu fiz de línguas, eu achei muito interessante, eu sempre achei interessante porque os professores e professoras sempre enfatizavam a necessidade de a gente falar muito bem, falar que nem eles. E no de francês era o mais interessante, porque eu me lembro que teve a minha primeira professora, ela falava, olha, se você não falar do jeito que um francês fala, não falar bem, ele nem fala com você. E eu me perguntava, já naquela época, por que quando esses caras vêm para cá, eles falam com sotaque, e ao invés da gente repudiar isso, a gente acha bonito quem fala com sotaque. Então, isso, hoje eu vejo que faz parte do nosso complexo de inferioridade. Né? Você pegar, por exemplo, na área de filosofia, na nossa área de ciências humanas, na nossa universidade,
considerado o ponto alto da carreira é publicar numa revista internacional, né? Uma revista internacional, leia-se europeia ou norte-americana. Então, isso faz parte desse complexo de inferioridade, da capacidade que o colonizador tem de convencer o colonizado que a colonização foi filé para vocês. Vocês estão tendo a oportunidade de ficar que nem a gente, tá certo? E o que é que o Corbusier chama de dialeto da colonização? É que pode parecer que a colônia depende da metrópole, mas, na verdade, é a metrópole que depende do trabalho, daquilo que é produzido na colônia. Na verdade, é a dialética do senhor e do escravo, que o Corbusier usa para falar da colonização. Muito interessante que antes do Franz Fanon, antes do... Meu Deus, esqueci o nome do Argelino, que escreveu o Retrato do Colonizador, precedido pelo Retrato do Colonizado. Sempre esqueço o nome dele, me ajudei? Memmi, Como é? Memmi. Pronto, Albert Memmi. Antes deles, o Corbusier já falava da dialética da colonização. Porém, como o Corbusier é brasileiro, né, não foi bem aceito não foi aceito lá por alguma universidade europeia, né? Então ele não ficou com a fama, né? Mas se ele tivesse sido lido e relido e traduzido na França, com toda certeza ele estaria aí hoje ao lado do Franz Fanon e do Albert Memmi, porque ele está no mesmo nível dessa galera. Então, seguir aqui em frente, aqui eu trago uma frase do Corbusier, justamente nesse texto, né? O dialético da colonização. Colonizador é sujeito, ao passo que o colonizado é objeto. O primeiro é titular de direitos e privilégios. O segundo só tem obrigação e deveres. E quanto aos direitos, apenas aqueles que o senhor lhe concede. O escravo não é sujeito e não tem direito, porque, como diria Hegel, não é reconhecido pelo senhor. Não é visto por ele como se fosse também sujeito. Então, o colonizador não nos vê, nós, colonizados, como sujeitos, tá certo? Nós não somos sujeitos para eles. Nós não somos humanos, no estricto senso, né? Tanto que é interessante porque, enquanto o europeu faz alguma coisa, enquanto o europeu qualquer coisa que o europeu faz tem um caráter internacional, o brasileiro, o haitiano, o argelino, o mexicano, tudo que ele faz sempre tem um caráter folclórico, regional, tá certo? Que é bem parecido com a colonização que ocorre entre do Sudeste com o Nordeste, né? O que o Sudeste faz é nacional, o que o Nordeste faz é regional, né? A música, o funk carioca, ou sei lá o que se toca em São Paulo, o eletrônico, não sei, o paulista é nacional, enquanto o forró cearense, o chique-chique, o arrastapé é regional. Então, tem mais ou menos parecido com isso. As comidinhas de São João são comidinhas regionais, né? Então, continuando aqui. Então, o que caracteriza o colonialismo? Primeiro, a existência alienada. Como eu já tinha falado, a colônia existe como um ser para outro, né? Existe não para si, mas para outro país, certo? A gente produziu açúcar, café e cacau, não porque a gente precisava, mas porque a Europa estava demandando isso. Essa alienação, ela é econômica, política e cultural. A nossa estrutura econômica é voltada para fora, nós somos administrados politicamente de fora, isso quando a gente ainda era uma colônia mesmo, né? E culturalmente a gente é colonizado por outro povo. A gente fala português, a gente não fala a língua dos povos originários, a gente fala português, que é a língua do colonizador, tá certo? A Argélia tem como um dos idiomas oficiais, o idioma oficial, o francês, que é a língua do colonizador, tá certo? Só que o colonizado, vai dizer o Corbusier, ele se convence que ele é inferior ao colonizador e tenta se tornar igual a ele. Para que o colonizado tenta se tornar igual ao colonizador? Para ser reconhecido como um igual. E ele quer ser reconhecido para ser tratado com respeito. Só que isso não acontece. É o caso do processo de independência do Haiti, né? Os líderes revolucionários haitianos, eles, durante muito tempo, eles reivindicaram apenas que os direitos dos nativos, né, haitianos, mesmo, fossem o mesmo direito do colonizador, do europeu que vivia no Haiti. Só que não ocorre isso, né? O povo colonizado sempre é tratado de maneira desigual, considerado inferior. Direitos humanos só existia para aquele que era considerado ser humano, o europeu, né?
o homem europeu. Quem não era considerado ser humano? Qualquer coisa que não fosse homem europeu. Os direitos do homem e do cidadão, não era nem direitos humanos, era direito do cidadão, é o direito do europeu, do homem europeu. Não é o direito da mulher, não é o direito do negro, não é o direito do indígena, não é o direito do brasileiro, por exemplo. Então, lutando por reconhecimento, mas não indo para canto nenhum, porque ele não é reconhecido, por mais que o colonize. Isso aqui é muito importante. E, infelizmente, a galera da filosofia parece que não entendeu isso. Estou falando isso aqui enquanto que eu tenho um lugar que fala, já que eu sou da filosofia, né? A galera, por mais que a gente lute para ser reconhecido, ser tratado como igual pelo nosso colonizador, ele nunca vai nos tratar como igual. Ele sempre vai saber, sempre vai nos tratar como alguém inferior. O filósofo brasileiro ele pode se esforçar ao máximo para tentar produzir, apresentar uma palestra na Sorbonne, na França, para se tornar o melhor comentador de Deleuze e Guattari. Mas ele sempre vai ser visto como um mero comentador de texto de um filósofo europeu. Ele nunca vai ser tratado como um igual, tá certo? Vou falar mais sobre isso mais para frente. Em algum momento, cansado de ser maltratado e desrespeitado, o colono vai perceber que, olha, esses caras nunca vão nos reconhecer como iguais, eles sempre vão nos desrespeitar. Eles não vão nos tratar com dignidade. Só resta uma coisa, lutar pela nossa liberdade. E daí inicia-se o processo de libertação nacional, que, segundo o Courvoisier, pode parar na metade, que aí ele vai dizer que é quando um povo conquista a sua independência parcial, que é apenas a independência política. Quando você conquista a independência política, ou seja, você se torna um Estado soberano, você deixa de ser colônia e se torna um país, né, uma nação, eles chamam isso de independência parcial, independência política. Porém, essa libertação nacional, se ela para aí, só na independência política, como foi o nosso caso, a gente fica numa condição semicolonial. Esse conceito semicolonial é um conceito que o Eusébio pega dos comunistas. A Terceira Internacional Comunista definia os países politicamente independentes, porém economicamente dependentes, que era para se referir à América Latina e à China, por exemplo, vão definir esses países como semicolônias. Não são completamente colônias, porque eles têm governo próprio, administração própria, porém, eles dependem economicamente de outros países, de empréstimos, de organismos internacionais, eles facilmente cedem à pressão internacional. Esses países eles não têm independência completa, eles vivem numa independência parcial. Então, eles vão chamar esses países de semicolônia. O Eusébio ele vai usar essa nomenclatura, que eu acho uma excelente nomenclatura que, infelizmente, não se usa mais, né? Como o Eusébio e o PCB foram os grandes derrotados pelo golpe de 64, a linguagem que eles utilizavam foi jogada pelo ralo também, pela esquerda que vem depois e fez o acerto de contas com o Eusébio e o PCB, tá certo? Então, o que é que caracteriza um país semicolonial, como é o nosso caso? São países que são econômica e culturalmente dependentes de outro. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário a ser feito? Ou podemos continuar? Não quero que fique sendo só um monólogo. Vários por aí no chat para não incomodar assim como tanto na fala, mas isso que você fala é muito evidente, não? O que acontece é que, para eu que sou estrangeira, para nós que somos estrangeiros, as estruturas as vemos mais, porque para vocês cresceram com isso normalizado. Então, para nós é um escândalo, para vocês passa desapercebido, não? Mas na pandemia me molestou, me incomodou bastante, por exemplo, toda a notícia toda era pauta aqui constante no Brasil, 24 horas por dia, de que os italianos estavam morrendo, que a preocupação, que tudo. Porém, quando isso aconteceu aqui no Brasil, era como se noticiava, mas de uma maneira muito tímida, de uma maneira como, se estão morrendo 2.500 por dia, assim, e pronto, e passemos, e que vai no futebol, sim? Então, na perversão total é dizer, e o mesmo na Europa, não? Na Europa, quando foi Brasil, o que estava tendo essa quantidade de casos, nem noticiava, não?
porque para eles nós não somos gente, não? Gente são eles. Sim. E o mundo inteiro tem que noticiar as tragédias deles, sim? Mas a nossas não, que está morrendo brasileiro lá, não estamos nem aí, sim? E o mesmo aqui, por exemplo, se fala, dentro da esquerda, óbvio, porque na direita nem se fala isso, das armas químicas, do terrível que foi o Vietnã, mas não se fala do terrível que foi o Brasil, que essas mesmas armas químicas foram usadas nos anos 70 aqui no Brasil, na Amazônia, e ninguém fala disso, ninguém conhece, ninguém foi condenado, ainda essas pessoas estão vivas, muitas delas. É uma coisa... Nós somos subjente. Nós somos subjente. Nós não somos gente completamente, não. É só você pegar a questão da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia é mais importante do que a invasão do Iraque, do que a guerra do Afeganistão. Da Iêmen, Iêmen, 70% das crianças de Iêmen estão como o Yanomami. Não se fala de Iêmen. É complicado. Não, complicado. Palestina, que inclusive algumas pessoas colocam em questionamento se Palestina é o país, quando Palestina sempre foi o país. Israel é o que não é um país. Israel que é um conjunto de territórios roubados de um país chamado Palestina. Sim, sim. Cara, por isso que o nacionalismo é importante. Tem um camarada, né, que ele é antinacionalista, né? Ele diz que ser de esquerda não pode ser nacionalista, porque para ele nacionalismo sempre desemboca em xenofobia e fascismo. Só que isso, cara, é válido na Europa. O Nelson Werneck Sodré, ele fala uma coisa muito interessante, e o Corbusier também, e o Álvaro Vieira Pinto. Existem dois tipos de nacionalismo. O nacionalismo da Europa e o nacionalismo dos países subdesenvolvidos, pobres, periféricos, né? Você comparar o nacionalismo cubano, nacionalismo venezuelano, com o nacionalismo alemão ou francês, é uma loucura. Porque o nacionalismo dos países latino-americanos é anti-imperialista. É tipo a violência do oprimido e a violência do opressor. O oprimido, ele usa a violência para oprimir o opressor, né? Vacilo. O opressor usa a violência para oprimir, enquanto o oprimido, ele usa a violência para parar de ser oprimido. Então, não é o mesmo tipo de violência. Ele não pode dizer, até são violências do mesmo tipo. Uma mulher que usa da força para se livrar da violência doméstica, você não pode dizer que nenhuma violência se justifica. Peraí, cara. Peraí, é complicado, né? Então, o nacionalismo da gente aqui, o nacionalismo venezuelano, nacionalismo vietnamita, é totalmente diferente do nacionalismo alemão e do nacionalismo francês. O nacionalismo deles é xenofóbico, é imperialista, é expansionista. O nacionalismo da gente é defensivo, é imperialista. A gente só quer parar de ser anti-imperialista, a gente só quer parar de ser explorado e dominado por potências estrangeiras. Não é à toa que o lema da Revolução Cubana é pátria ou morte. E você vai dizer que Cuba é uma ilha fascista? O lema da Revolução Bolivariana, né, que é uma revolução pacífica, porém armada, também é uma revolução, um movimento também nacionalista. Aí só porque o bolivarianismo é nacionalista, você vai dizer que o Chávez e o Maduro são fascistas? Como eu já vi pessoas de esquerda falando isso. Quem compra esse discurso é uma esquerda que é colonizada pela Europa, que tem um discurso na Europa e nos Estados Unidos que é um discurso de que o nacionalismo é coisa do passado, o nacionalismo é fascista, que o nacionalismo é coisa ruim. Por quê? Porque quando você queima o nacionalismo dentro de países como o nosso, você favorece a prática, a discursos entreguistas que vão acabar nas privatizações. Quantas vezes eu não vi a pessoas de esquerda falando mal do serviço público e do Estado brasileiro, dizendo que o Estado é o grande problema. Essas pessoas parecem que não percebem que quando eu estou dizendo que o Estado é uma merda, que ele é o grande inimigo a ser combatido, que isso favorece o discurso da privatização. A juventude aqui que eu dou aula, um monte deles acha que o Estado é o grande mal a ser eliminado, que o Estado é que causa mal em todo mundo, para todo mundo. É complicado, né? Então, é muito complicado. Para mim, um cara como o Bolsonaro, ele é qualquer coisa menos um nacionalista. Nunca alguém abriu tanto um país para a exploração estrangeira como um entreguista como ele, né? Então, vamos aqui continuar, porque isso me emociona demais. Vamos lá. Então, colonização cultural. Vou aqui tentar, para a gente poder finalizar, para vocês irem para a janta, né? Que eu não quero deixar vocês aqui com sono, né?
que a coisa online é um negócio já é complicado, né? Ainda deixar falar aqui durante 2 horas ininterrupta, as pessoas com fome ainda vão ficar com fome e com sono. Eu não quero fazer isso, tá certo? Quero que vocês lembrem ao menos de alguma coisinha que eu estou falando aqui hoje, tá certo? Muito obrigado pelos comentários, estão sendo ótimos, tá certo? Então, colonização cultural e filosofia brasileira. Então, como eu falei, né, o Brasil se torna uma semicolônia. O diagnóstico que o ISEB tem, assim, como pessoa, é que o Brasil é um país semicolonial. É um país politicamente independente, mas econômica e culturalmente dependente. Politicamente, em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal. Porém, ele sai da independência, ele fica independente de Portugal, mas ele já estava desde 1808, né, quando teve a abertura dos portos, economicamente dependente da Inglaterra, e hoje nós somos economicamente dependentes dos Estados Unidos, tá certo? Então, a independência política não pôs fim à dependência econômica. E culturalmente, o Brasil sempre foi muito dependente da França, tá certo? Apesar de hoje os Estados Unidos exercer uma importante influência cultural, do ponto de vista intelectual, estou falando da produção do saber, o Brasil ainda é muito colonizado pela França, certo? Eu considero a França o nosso principal colonizador cultural. Quem percebeu isso muito bem também foi o Alexandre de Moraes francês, né, o Foucault. O Paulo Arantes tem um livro chamado Departamento Francês de Ultramar, que ele relata esse ocorrido, né, esse caosozinho que teve lá na USP. O Renato Janine Ribeiro, nosso ministro da Educação, ele também tem uma entrevista que ele fala sobre isso. Quando Foucault, em 1965, veio aqui ao Brasil fazer uma palestra, né, perguntaram a ele, né, lá na USP, o que ele tinha achado lá da galera da USP, né, do programa lá, do curso. Aí disse que o Foucault, né, falou que era um belo, a gente fazia filosofia muito bem, que lá o que a gente tinha era um belo departamento francês de ultramar, que se fazia filosofia ali na USP como se fazia na França, sem tirar nem pôr. O Paulo Arantes tem uma interpretação que eu acho muito interessante. Ele disse que, na época, a galera do departamento de filosofia ficou tudo emocionada. Olha aí, o Foucault disse que a gente faz filosofia igual os franceses fazem. Só que ele disse que o Foucault era muito irônico e que essa frase, na verdade, era sarcástica. E que poucas pessoas perceberam que, na verdade, o que o Foucault quis dizer é que nós éramos uma colônia da França, uma colônia francesa. Do ponto de vista, naquele departamento era uma colônia francesa. Porque departamento francês de ultramar é o eufemismo francês para colônia. A Guiana Francesa é um departamento francês de ultramar. Na prática, é uma colônia. Né? Então, para o Paulo Arantes, o que o Foucault disse foi que ali, o Departamento de Filosofia da USP era uma colônia francesa, tá certo? E, a meu ver, dentre as várias áreas do saber que tem aqui no Brasil, a filosofia é a mais colonizada. A gente tem uma literatura brasileira, a gente tem uma historiografia brasileira, a gente tem uma sociologia brasileira, mas a filosofia brasileira ainda não conseguiu enraizar na sociedade brasileira. Se você perguntar, diga o nome de um escritor brasileiro, Machado de Assis, um sociólogo, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, um historiador, você vai ter exemplo de tudo, né? A história, a sociologia, principalmente a literatura, até o cinema, né? Eles têm uma inserção na vida cultural brasileira. Agora, a filosofia, não. A filosofia, ela é, como diz o Paulo Arantes, uma planta de estufa, separada totalmente da realidade nacional. Então, em 1956, no curso de filosofia no Brasil, ministrado lá no ISEB, o Foucault vai dizer que... espero que o Corbusier me desculpe por ter feito essa confusão com ele. Certo? O Corbusier vai dizer que nós importamos as ideias como produtos acabados. Isso é o que eu considero a nossa colonização filosófica. Em filosofia, isso caracteriza a nossa colonização cultural. Assim como a gente importa produtos industrializados, a gente também é consumidor de ideias acabadas, prontas e acabadas, bem enlatadinhas para a gente consumir, tá certo? A gente não precisa elaborar ideias, a gente recebe as ideias prontas e acabadas para consumo. É por isso que eu costumo dizer que a nossa relação intelectual com a Europa, principalmente com a França, né, é uma relação entre uma matriz e filial intelectual. A matriz intelectual, ou seja, a produção de ideias, está lá na Europa e nos Estados Unidos, e aqui a gente tem a filial, onde recebe as ideias prontas, bem acabadinhas. Então, na França, você vai ter o Deleuze, aqui a gente vai ter os deleuzianos, tá certo?
Na França você vai ter o Foucault. Aqui a gente não vai ter um Foucault, a gente vai ter os Foucaultianos. Então lá eles produzem as ideias, aqui a gente reproduz as ideias. Para quê? O camarada Roberto Gomes escreveu Crítica da Razão Tupiniquim, que ele vai dizer que o Kant falou da razão teórica e da razão prática. No Brasil nós temos a razão ornamental, que é aquela razão que é utilizada para se amostrar. Não sei como é que se fala isso aí, se usam isso fora do Ceará, mas a gente fala aqui que o cabo, quando está querendo aparecer demais, né, chamar a atenção, então o cabo é tudo amostrado. Não sei se vocês falam aí em Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, né, a gente fala que o cabo é amostrado, tem um pavão, né, todo colorido, querendo se amostrar. Então a razão ornamental é nesse sentido, de se amostrar, né. Então, eu considero que o complexo de inferioridade que foi colocado no brasileiro, né, ou como chamava o Nelson Rodrigues, uma das poucas pessoas de direito inteligente que o Brasil teve, né, o complexo de vira-latas, ele é muito forte na filosofia, e que ele começa principalmente com o Tobias Barreto, né? Tobias Barreto, que era um pernambucano, um filósofo pernambucano, muito bom, inclusive, né? Germanófilo, ele era antipático à filosofia francesa e era simpático à filosofia alemã, era um admirador do Kant, quando nem se falava em Kant aqui no Brasil. Você vê o nível da loucura do cara. O cara, muito inteligente, mas ele publica um jornal em alemão em Pernambuco. O Brasil, na época, era um país analfabeto, negado, não lia nem português. Quem é que ia ler um jornal em alemão no Brasil, Pernambuco do século XIX? Não é de se surpreender que esse jornal faliu na primeira edição, porque não tinha público leitor. Né? Se nem hoje um jornal em alemão ia ter público leitor, imagine em Pernambuco do século XIX. Então ele vai dizer, num texto dele comentando, falando sobre o Kant, né, que eu não estou lembrado qual é o nome do texto, mas é um texto muito bom que eu li dele, que ele fala que o brasileiro não tem cabeça filosófica. Quem é o grande aluno de Tobias Barreto? Silvio Romero, que vai falar que o Brasil não tem filosofia, nem tem capacidade de fazer filosofia. Esqueci de dizer, mas uma componente muito importante do colonialismo cultural, do colonialismo, é o racismo, tá certo? Os colonizadores, eles criam a ideia de que existem raças, né, povos inferiores. E o Silvio Romero, ele era um racista, né? Ele considerava que a participação dos negros na sociedade brasileira foi negativa, tornou a raça brasileira defeituosa, deficiente, né? Então, apesar dele não dizer isso, de que a gente não é capaz de filosofia porque tem sangue negro correndo nas nossas veias, eu considero que tem uma componente racista, né, nessa narrativa, nessa avaliação de que o brasileiro é muito burro para fazer filosofia. Porque, na verdade, o que esses caras estão entendendo, o brasileiro é muito burro para fazer filosofia. Tá? Não sei se vocês concordam ou discordam disso, mas tem a parte que esse cara tem filosofia não é para qualquer um e brasileiro não é capaz de fazer isso. Então, para a gente adiantar aqui, tá certo? O Corbusier, nessa autobiografia filosófica dele, ele narra um acontecimento que eu achei muito interessante. Ele diz que foi, assim, a primeira vez que ele teve o baque do quanto a gente era colonizado e incapaz de pensar em primeira pessoa, né? A gente não fala eu penso, a gente sempre fala segundo não sei quem, né? Inclusive é uma estratégia que a gente tem para não... Quem tem muito medo de ousar pensar, né? Quem tem medo de errar. A gente é educado, pelo menos na filosofia, de quem não pode dizer nada sem ter, pelo menos, lido 20 livros sobre o assunto, com citação e tudo mais, porque senão alguém pode... As pessoas vão perguntar, de onde é que ele tirou isso? Quem foi que disse isso? Segundo quem? Então, a gente nunca pensa em primeira pessoa, mas sempre em terceira pessoa, é segundo alguém. Um amigo meu dizia que na filosofia a gente é que nem católico, todo mundo tem santo de devoção. Quem é o filósofo do estudo? Está identificado como hegeliano, spinozano, schopenhaueriano. Lá na UESC, onde eu me formei, teve um tempo que estava rachado o grupo do Hegel e o grupo do Spinoza. Quando um hegeliano via um estudioso de Spinoza, eles iam para o outro lado da rua, não se cruzavam. Né? Mais ou menos como se fosse dominicano e franciscano na Idade Média. Então, o Corbusier vai dizer que uma coisa que chamou a atenção para o quanto nós éramos colonizados, foi quando ele recepcionou o Gabriel Marcel na USP em 1951. O Gabriel Marcel é um filósofo existencialista cristão. Os isebianos são muito influenciados pelo pensamento existencialista, principalmente pelo existencialismo cristão. Existencialismo cristão que vai exercer muita influência no pensamento do Paulo Freire, que foi influenciado pelo Eusébio. E Paulo Freire vai influenciar a Bell Hooks, ou seja, a Bell Hooks é uma cria indireta do Eusébio. Quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco, não sei se lembra, é um comentário bem nerd, viu, pessoal? Nos Cavaleiros do Zodíaco, né, quem assistiu nos anos 90, no anime tem
o Yoga é discípulo do mestre de cristal, que é discípulo do mestre de aquário, do cabelo de ouro de aquário. Ele fala, é o mestre do meu mestre. O Eusébio é o mestre do mestre da Bell Hooks, né, que é o Paulo Freire. A negada não fala muito disso, como o Eusébio chegou numa intelectual foda como a Bell Hooks, né, mas tem influência indiretamente na Paulo Freire. Então, o Gabriel Marcel, quando ele vem para a USP, o Corbusier fica sendo responsável por fazer aquilo que a gente vê até hoje acontecer. Quando vem um professor de fora, a gente fica com uma pessoa, pelo menos, que é na responsabilidade de buscar ele no hotel, levar ele para tomar uma cerveja no final do expediente, né, para almoçar em algum canto, ficar fazendo o papel de mestre de cerimônia mesmo. Né? Então, quando o Gabriel Marcel veio para a USP, em 51, o Corbusier disse que estava andando e encontrou um professor da Faculdade de Direito. E esse professor começou a conversar com o Gabriel Marcel, e a conversa estava rolando de boa, tranquilo. Quando o Gabriel Marcel fez a seguinte pergunta, ele perguntou para esse professor de Direito se ele achava que o direito ele realmente era capaz de efetivar a ideia de justiça, ou se o direito não tinha nenhuma relação com a justiça, né? Aí o professor de Direito olhou assim para ele e falou, segundo quem? Aí começou a dizer, segundo São Tomás de Aquino, segundo Kant, segundo não sei quem. Então o Gabriel Marcel pegou e falou, olha, cara, eu nem estudo, nunca li o que o São Tomás de Aquino fala sobre isso, o que o Kant fala sobre isso, eu só queria saber o que é que você pensa sobre isso. O Corbusier vai dizer que esse comentário do Gabriel Marcel desestabilizou o professor, nunca, não soube responder, ele não tinha ideia do que ele pensava, ele mesmo, sobre aquele assunto. Ele não tinha feito o sapere aude, né? O ousa saber, o ousa pensar, o ousa falar por si, por conta própria, né? E ele viu que a gente tinha erudição, mas nos faltava cultura. Ele disse, pela primeira vez percebeu que a gente tinha erudição, mas nos faltava cultura. Isso daqui é uma pegada bem hegeliana dele. O Hegel fala na ciência da lógica que a filosofia não pode ser mera erudição livresca, que é você saber de qual que está escrito nos livros, né? Filosofia não é isso, não é erudição, é uma cultura, é uma pessoa culta. O Descartes, né, que eu posso falar sobre esse assunto, o Descartes, no Meditações Metafísicas, ele fala uma coisa que eu acho muito massa. Ele não é filósofo quem sabe quem decorou o que Platão e Aristóteles falou. Isso eu acho muito, muito genial. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei, meu Deus, estou chocado, passado. Porque é muito interessante. Porque a pessoa que repete o que Platão e Aristóteles falou vai dizer, isso não é ser filósofo. Pode falar, Robson. Sim, o John, é só para lembrar que as tipografias eram proibidas no Brasil até o século XVIII, né? A Pernambuco vai conseguir fazer vai importar alguns tipógrafos e vão fazer suas primeiras publicações. Então, um brasileiro no século XVIII, se quisesse publicar um livro, tinha que mandar fazer lá em Portugal. Então, o controle dos livros, principalmente depois da Inconfidência Mineira, né? Você sabe disso, o controle dos livros era muito grande. Isso retardou demais. Você sabe que a publicação de livros vai veicular, era a mídia, né, principal, vai veicular o conhecimento. E é claro que isso ia desencadear escritores, com certeza. Olha, poxa, também quero escrever um livro. E eu acho que foi uma perda de potencial na época por causa dessa colonização, as tipografias. Por isso que a escola de Recife proliferou rapidamente. É a primeira escola que vai publicar vários livros. Inclusive, essa proibição, né, de livros, publicação de livros aqui, né, tipografia aqui no Brasil, a meu ver, é uma das coisas que mais influencia a nossa ausência do hábito de leitura. Porque foi durante muito tempo um povo que não teve o privilégio de aprender a ler e escrever, foi negado o direito à educação, né? A educação é um privilégio, e não tinha livro circulando. A nossa própria classe dominante, nossa própria elite, ela não adquiriu o hábito da leitura. Ela ficou muito presa nessa razão ornamental, né? É diferente quando eu viajei para Buenos Aires, eu fiquei surpreso com duas coisas. Primeiro, que as pessoas iam ao teatro. Eu não sei como é que são nos outros estados, mas no Ceará não é costume ir a teatro. Eu achava que teatro era coisa do passado, que hoje em dia todo mundo só vai para o cinema. Quando eu cheguei em Buenos Aires, eu fiquei impressionado como tinha teatro a cada 3, 4 quarteirões você tem um teatro. As pessoas vão muito ao teatro, o teatro faz muito sucesso. O Ricardo Darín, né, ele estava em quase todo canto, peças de teatro dele. Aí eu conversando com a galera lá, a negada disse que um verdadeiro ator ou atriz,
ele é bom mesmo quando ele é bom ator num palco de teatro. As pessoas loucas por teatro, fiquei impressionado com isso, né? E a outra é o quanto eles liam, né? A galera, em qualquer canto, a forma que eles tinham para passar o tempo era lendo. E livro era muito barato. O hábito da leitura estava disseminado por lá. Só que você vai ver, quando é que a Argentina universalizou o ensino fundamental, a alfabetização? 100 anos antes do Brasil. Em 1890 e tanto, já tinha universalizado o ensino, a alfabetização e o ensino fundamental. O Brasil só vai fazer isso depois, lá pelos anos 80, final dos anos 80. Depois da Constituição Cidadã. Então, a gente tem um atraso histórico no descompromisso com a educação. Fora que o Brasil foi proibido de ter universidades, né? Enquanto as colônias espanholas foi criada universidade muito rápido, né? O próprio Sérgio Buarque de Holanda, ele fala sobre isso no Raiz do Brasil, né? Enquanto a Universidade de Lima, no Peru, é de 1500 e alguma coisa, a nossa primeira universidade, faculdade é de 1700 e tanto. Demora muito, né? Então, realmente, a colonização portuguesa foi cruel com a nossa intelectualidade. Pode falar, Marcos. Não é só na questão filosófica, mas é científica, várias outras, né? E lembrando, em Buenos Aires, quando você parava num ponto de ônibus, ou então numa estação, você sempre via lá um cartaz, aqueles grandes, né? E você via lá Borges, e aí vem uma frase de Borges, né? Então, você sempre tinha um intelectual argentino numa fotografia enorme, e umas frases, assim, muito bonitas, né? Então, E também eu fui tentar visitar o museu, o Museu de Belas Artes na Argentina, eu não saí do primeiro andar, eu não consegui sair do primeiro andar, quer dizer, eu acho que eram 3 ou 4. E, realmente, as livrarias de Buenos Aires são fantásticas, né? É um passeio turístico lá. Até a Avenida La Corriente, né? Que tem mais, cheio de livrarias, né? Tudo mais. E livros muito baratos, cara. Eu consegui comprar minha Metafísica do Aristóteles lá, que aqui estava muito caro, e eu comprei por lá, bem baratinho. 15 pesos, 150 pesos, 15 reais. Na época, né? Pois é, mas toda essa... eu morei em Buenos Aires 7 anos, não? Antes de vir para aqui, para o Brasil, e a chegada massiva de europeus em Buenos Aires foi para a mesma época que aqui no Brasil, sim? Que foi há 170 anos, 180 anos, 150 anos. Nesse período chegaram umas ondas de milhões, sim? De europeus fugindo lá da fome, fugindo da violência, fugindo de tudo isso. E eu pensei muito por que é tão diferente o Brasil a Buenos Aires se os processos dessas ondas migratórias aconteceram na mesma época, não? O esperado é que você tenha os mesmos processos históricos que tenham um desenvolvimento mais ou menos parecido. A minha tese é que aqui no Brasil chegou uma migração muito mais rural, sim? E quando tu vê filmes por exemplo, Alemanha, não? Que aqui chegou muito alemão, dessa época era igual de brutos como continuam sendo hoje, não? Eu digo que ficaram congelados no século XIX, alguns, outros no século XV, e essa gente que ainda continua hoje são os que boicotam todo o projeto de país, não? Por exemplo, nós, os estrangeiros, somos proibidos aqui, basicamente, de trabalhar profissionalmente. Há trabalho para nós como obreiros, trabalhando 16 horas por dia por R$1.000. Esse é o trabalho que nós podemos fazer. Se tu vai ver, por exemplo, quanto eu estive com a luta da revalidação do meu título na Europa. Para meus companheiros que foram para a Europa, demorou 2 anos. Para mim, aqui, demorou 6 anos. Então, tu que faz nesses 6 anos, como sobrevives? A todos nos colocam numa situação de vulnerabilidade muito grande, sim? Muitos caem em redes de trabalho escravo por isso, porque somos vulnerabilizados completamente e não nos permitem insertar-nos profissionalmente. Então, continua no Brasil esse processo muito forte de impedimento
de chegadas ou de incorporação de pensamentos dentro de uma parte pública da sociedade, sim? É dizer, você esteja onde não seja, suas ideias não cheguem, sim? Então, ainda há um processo de boicote do Brasil, de fato, tu vês o bolsonarismo, eles se vestem da bandeira do Brasil, mas realmente a bandeira principal deles é de Israel e de Estados Unidos, sim? Leo, John, me permita só fazer um comentário no que ela falou. O Brasil é muito complexo, vai ser muito difícil de você entender o Brasil. Se você começar pelas histórias, tem as Sesmarias, mas o que eu quero falar é o seguinte, tem uma coisa aqui que chama-se coronelierismo. Os coronéis, principalmente na região Nordeste, eles dominam. Hoje eles estão todos no Congresso e no Senado. São os representantes do passado. Há famílias poderosas no Brasil até hoje que dominam os meios de comunicação. Bom, eu não vou me estender nisso aqui, não. É muito mais complicado do que você imagina entender essa cultura brasileira. É bem complexo. Eu recomendo um livro da Sandra, da Starling, Heloísa Starling, que escreveu com a Lilian Schwartz, que é sobre a história do Brasil. Esse livro talvez possa te ajudar, porque ele é bem didático. Agora, é complicado. Os seus julgamentos, eu não estou rebatendo, não. Os seus julgamentos, eles estão um pouco embasados numa história do Brasil, que aí você vai entender essas forças que existem no Brasil, que são muito difíceis do estrangeiro de perceber, sabe? É uma estrutura muito forte, dos coronéis, que eu vou falar coronéis para não falar dessas famílias ricas e poderosas que têm um grande controle no Brasil. A família do Fernando Henrique Cardoso, cara. O Fernando Henrique Cardoso, a família dele está na política desde da segunda metade do século XIX. Aí nunca saíram. A gente basicamente mantém as mesmas famílias no comando político do país. Ocasionalmente que entra um gaiato, né? Como foi o caso do Lula, por exemplo. Ocasionalmente que acontece. É o primeiro presidente popular que a gente tem. Os coronéis são um processo em toda a Latinoamérica, sim? Até porque todos são treinados no mesmo local. Sim, a Escola das Américas, que agora já lhe mudaram o nome, não, para fazer aquela lavagem, não, esses coronéis que ele está falando, Lio, são os antigos famílias os anteriores, mas atualmente continua assim. Não é militar, não são militares, são antigas famílias latifundiárias. Famílias que até hoje, que o ISEP consideravam, inclusive, parte do problema nacional, as forças do atraso. Por isso que era importante ter uma reforma agrária. Uma reforma agrária, ele ia quebrar a força de um Eunício Oliveira, por exemplo. A nossa burguesia, ela é muito ligada, que isso foi um vacilo do ISEB, achar que a nossa burguesia, ela tinha compromisso com o interesse nacional. A nossa burguesia é entreguista pra caralho. A nossa burguesia, ela tem origem rural. Ela não surge em oposição ao campo e ao rural, mas ela surge do campo e tem origem rural. Cafeicultor que tem dinheiro sobrando, não sabe o que fazer, vou investir aqui numa fábrica de sandália. Exatamente, e isso era o que eu estava... Essa é a minha tese, não? De minha experiência em ambos os locais, não? Porque se essa onda aqui chegou lá se deu daquela maneira, cá se deu de outra maneira, e é por isso, porque acá chegou principalmente o movimento rural, com um pensamento muito patriarcal, violento, machista, que predomina, não? Enquanto na Argentina houve uma chegada muito grande de pessoas que eram sindicalizadas, inclusive antes, com uma formação política na Europa muito forte, e isso permitiu fazer todas essas mudanças, porque na Argentina também era assim, não? Fazer essas mudanças de uma universidade pública para todo mundo, uma educação pública de qualidade, e por isso é que na Argentina se lê tanto, porque há uma educação básica, pública, de altíssima qualidade, sim? Então, acho que a cultura da leitura começa daí, porque ela se estimula desde que você é criança, não? Se você chega tarde nela, você pode desenvolvê-la, mas para a sociedade como tal... Aqui é complicado. Eu sempre falo para os meus alunos que eu não gosto de colocar como castigo, entre aspas, né, como punição,
ter que ler um livro, porque eu me lembro quando eu era jovem, né, quando eu era menino, uma das principais punições dos pais, quando não era porrada mesmo, era sente valer a Bíblia. Então, aqui ficou muito associada a leitura com o castigo, como algo desprazeroso. A minha esposa, ela é engenheira civil, né? Ela não gosta de ler, ela não tem o hábito da leitura. Quando a gente começou a namorar, né, a gente frequentar a casa um do outro, eu ficava estudando, né? E para mim estudar é ler e fichar um texto, né? Aí quando eu falava, não, vou descansar, vou dar uma relaxada, eu pegava um livro de literatura ou algum livro assim à toa. O meu livro que eu estou lendo à toa é a biografia do Freud, né? Aí ela, a primeira vez, ela falou, tu disse que ia descansar, tu tá lendo? Ah, não, porque eu gosto de relaxar lendo, é um prazer. Ela, tu gosta mesmo de ler, né? Então, para ela, ler não é algo bom. Ela associa com trabalho, com obrigação. Que nem o meu bolsista, né? Meu bolsista Pibique Júnior, uma vez ele chegou aqui no meu gabinete, me viu estudando, aí perguntou, tá fazendo o quê? Eu estou estudando. Ele, para quê? Entendeu? Para ele, não faz sentido estudar se não tiver um objetivo imediato. Não faz parte do nosso ethos, né? Agora, o que tu falou, Lio, da questão rural, o Sérgio Buarque, no Raiz do Brasil, ele fala que o Brasil é um país de raízes rurais, né? E eu acho isso muito interessante. Tu falou o negócio aí dos alemães, né? Que vieram. Eu trabalhei com uma professora aqui no campus, descendente de alemã. E ela tem um livro de um historiador lá da região dela, né? Do Rio Grande do Sul. E é curioso que os principais grupos, o principal povo germânico que veio para o sul do país foram os pomeranos, né? Os pomeranos, eles são ali do leste da Alemanha, do que a antiga Alemanha Oriental, que era o Freud, até o Marx, quer dizer, o Marx até fresca, né? Pomerano como sendo ligamento, que eram os alemães mais atrasados, né? Eram os alemães que viviam da roça mesmo, agricultores e tudo mais. Não foi o prussiano que veio para cá, foi o pomerano. Tanto é que... Isso é um motivo de orgulho, não? Eles dizem que a cidade mais alemã de aqui do sul é Pomerode, que eles são os melhores do universo. Não acaba um motivo de orgulho. Eles eram vítimas de racismo lá dos outros alemães. O Marx mesmo faz hora com... Eu não me lembro qual é um cara que ele entra em polêmica, o cara é pomerano, e ele fresca dizendo que porque é um pomerano, um ignorante aí. É porque eu não estou lembrado quem é, né? Aí essa professora, ela foi para a Alemanha, e lá na Alemanha ela descobriu que o Brasil é o único país que preservou o idioma pomerano, o dialeto pomerano. Porque o pomerano é um alemão, um dialeto alemão, né? Porque o que se fala na Alemanha é o alemão que antes era falado na Prússia, que foi obrigado a ser o alemão, né? Mas vamos continuando aqui, que já está acabando o tempo. Então, cito aqui a frase do Corbusier nesse livro, Autobiografia Filosófica, onde ele fala desse ocorrido aí com Gabriel Marcel, professor de Direito da USP. A erudição, ao contrário da cultura, consistia em perder-se nos outros, exemplificando com as teses de concurso, nas quais todos os outros estão presentes, nas citações e referências que se multiplicam às centenas, ao passo que o autor é o grande ausente, sendo aquele que se limita a mobilizar e apresentar em espécie de vitrines as opiniões e as ideias dos outros. Isso é muito massa, né? Eu, uma vez, estava conversando com o Breno e falei para ele que o Paulo Arantes, nesse livro, né, Departamento Francês de Ultramar, ele fala que nossos cursos de filosofia criam em nós um sistema de inibição, que a gente tem muito medo de falar. Tem muito medo de falar. Nossos professores nos inibem muito de falar. Então, a gente cria uma cultura leitora, mas não escritora. A gente lê muito, mas escreve pouco. A gente tem medo de compartilhar nossa ideia. Tem muita vergonha de falar uma besteira. E os europeus não têm. Os europeus não têm medo de falar besteira, né? Você pega os textos do Agamben sobre a pandemia, que são os textos muito ruins de absurdo, né? São absurdamente ruins, mas ele não tem vergonha de escrever um negócio daquele. Aí eu me lembro que teve, na época, uma polêmica, que eu acho que foi a Yara Fratetti, eu não estou lembrado, que ela fez uma crítica ao Agamben, dizendo que o Agamben partia de pressupostos liberais, né, para criticar a quarentena, porque o Agamben foi contra, né? Ele disse que a pandemia era uma forma do Estado aumentar o seu domínio sobre a liberdade individual, era uma oportunidade dos Estados, né, abolir as liberdades individuais, quem tinha que ter cuidado. Então ele foi contra a quarentena.
na prática, né, nos finalmente, ele defendeu foi contra a quarentena, contra a vacina obrigatória, do mesmo jeito que os bolsonaristas aqui foram, só que por motivos diferentes. Apesar de os dois terem usado discurso liberal. A ideia de que a liberdade individual está acima de tudo, né? Mais importante até do que a saúde pública, do que a vida, né? Então, ela fez um artigo criticando o liberalismo do Agamben, e 3 professores e professoras começaram a escrever vários artigos criticando ela, sendo que era muito interessante que o principal argumento é: quem é ela para criticar o Agamben? Poxa, pelo amor de Nossa Senhora. Não, na filosofia não deveria existir nada sagrado. Tudo é objeto passível de crítica. Certo? Então, aqui, para finalizar, independência filosófica. Essa é a última parte e vocês estão livres de mim, tá certo? Qual é a proposta do nosso amigo Corbusier? É uma filosofia convertida ao Brasil. Eu acho isso muito massa, porque ele fala que o ISEP queria? Converter a inteligência brasileira, a inteligência dos nossos intelectuais ao Brasil, converter nossos intelectuais ao Brasil. Então eu pego essa ideia de que é uma filosofia convertida ao Brasil. E o que seria uma filosofia convertida ao Brasil? E aqui eu vou dar uma acelerada, tá certo? É uma filosofia que é a nossa independência filosófica, né? Faz parte do nosso processo de descolonização cultural, que é filosofar em primeira pessoa. O filósofo brasileiro, ele deve pensar o e desde o Brasil, tá certo? Não é apenas pensar o Brasil, não é obrigado o filósofo brasileiro só falar sobre a realidade brasileira, mas é importante falar sobre o local em que se vive, né? O Hegel era um filósofo alemão e ele passa muito tempo falando sobre os problemas alemães. O Marx fala sobre a ideologia alemã, sobre o atraso alemão, tá certo? Ele pensa muitas coisas a partir da Alemanha, porque ele era um alemão. O brasileiro pode falar do mundo a partir do Brasil, como um brasileiro, né? Então, pensar o Brasil e também desde o Brasil. Porque, como diz o Leonardo Boff, a cabeça pensa onde o pé pisa, né? Tem um pensar aqui, tá reto, a cabeça pensa onde o pé pisa. A gente acredita muito, né? Mesmo quando o cara diz que não, mas a gente acredita muito que o filósofo é o eu transcendental kantiano, né? Não tem sexo, não tem raça, não tem cor, não tem classe, mas a gente sabe muito bem que o eu transcendental kantiano é um homem hétero branco europeu, né? E burguês, né? Não é todo mundo que é aquele sujeito transcendental kantiano. E o sujeito transcendental kantiano não existe. O que existe é o sujeito de carne, osso e pescoço. O que existe é o Breno, que está se propondo a fazer filosofia no Brasil e principalmente em português. Porque eu já vi muita gente falar que português não é uma língua filosófica. O Álvaro Vieira Pinto, ele dá uma resposta muito boa quanto a isso. Ele vai dizer, olha, português separa o ser e estar. O inglês não separa, o grego não separa e o alemão não separa. Eles têm a maior dificuldade para distinguir entre o ser e o estar. A gente distingue entre o ser e o estar. Eu acho isso uma vantagem filosófica do caralho. Certo? Então, uma filosofia convertida ao Brasil é uma filosofia em que o filósofo fala em português. Não estou defendendo aqui que a gente seja monoglota, mas que a gente não fique tão preocupado em tentar falar em alemão ou falar em grego, tá certo? Porque o Heidegger falou essa pesquisa que só dá para se filosofar em grego ou alemão. Que é uma falácia que, por incrível que pareça, muito brasileiro acredita. Já vi uma vez um cara falando, porque o alemão é uma língua muito filosófica, muito mais que o português. A partir de que ele fala disso? Falou isso. O cara nem sabia alemão. Ele escutou algum professor falando e saiu repetindo. O Gonçalo Palácio, né, que é um equatoriano que trabalha aqui no Brasil, ele escreveu um texto chamado Como Fazer Filosofia Sem Ser Grego, Estar Morto ou Ser um Gênio, né? Em que ele fala que essa fala do Heidegger é muito falaciosa. Porque para o Heidegger dizer que só dá para filosofar em grego e alemão, ele teria que conhecer todas as línguas do mundo para chegar à conclusão que só dá para filosofar em grego ou alemão. Eu tenho certeza que o Heidegger não sabia falar tupi-guarani. O Heidegger não falava português, com toda certeza do mundo. Tá certo? Então, o filósofo brasileiro é muito importante que ele fale em português. Por que é importante falar em português? Porque o filósofo brasileiro tem que falar para o povo brasileiro, tem que falar para dentro, não é falar para fora, né? A gente muito interessante que a gente tem professores de filosofia, professores universitários, que são pagos com um dinheiro público que vem da onde? Nosso Estado, como a gente sabe, é um Robin Hood às avessas, né? Ele tira do pobre para dar para o rico, né? Então, nosso salário é pago principalmente pelo povo pobre trabalhador do Brasil. E a gente, ao invés de produzir um discurso para eles, nosso auge é falar para fora, né? É ser convidado a dar uma palestra na universidade europeia.
sendo que, como vai dizer o Corbusier, o mais importante é fazer com que as ideias filosóficas cheguem até o povo brasileiro. O Gramsci, que é um grande filósofo, ele fala uma coisa muito interessante. O intelectual orgânico é capaz de traduzir ideias filosóficas complexas para o senso comum. Olha que coisa genial. Isso é um cara comprometido mesmo com a revolução, né? Ele vai dizer que o intelectual orgânico não é um cara que dificulta o entendimento do conteúdo, mas que facilita o entendimento do conteúdo. A gente tem aqui uns professores que ostentam essa razão ornamental, que eles acham que o bom filósofo é aquele que fala difícil, e não é. Um bom filósofo é aquele que é capaz de fazer com que essas ideias sejam compreendidas. Pegue o DK escreve bem, que é uma beleza. Um professor vai dizer que a gente tem que ter muito cuidado com Platão e com DK, porque eles escrevem muito bem, por isso eles são convincentes. Quem já leu Platão e Aristóteles sabe o quanto é delicioso ler Platão e DK, tá certo? E qual é a utilidade da filosofia, segundo essa pegada do Corbusier? Primeiro, formular projetos. A filosofia formula projetos. Ela fala de como as coisas deveriam ser, formula ideais, né? E a gente precisa de ideais. São os ideais que nos comovem, né? Que nos movem. Do mesmo jeito que a filosofia tem que elaborar ideias úteis. As ideias têm que ter utilidades. Elas não existem, não têm valor em si mesmo. Uma ideia só é útil se ela serve para explicar a realidade em que a gente vive. Então, uma ideia como a do Foucault, de que o Estado é superpoderoso e controla cada pormenor da vida da pessoa, só faz sentido na França, onde o Estado realmente é presente. No Brasil, a meu ver, o Estado é ausente. Eu trabalho aqui em Itapoca, uma cidade do interior do Ceará, as leis de trânsito foram abolidas aqui, não funcionam. Não existe preferencial, de menor anda de moto sem carteira, as pessoas andam de moto sem pagar IPVA, sem pagar licenciamento e sem capacete. Isso aqui, e uma vez, um guarda de trânsito tentou multar um cara que passou no sinal vermelho, a população agrediu o guarda de trânsito. Ou seja, que Estado superpoderoso é esse, que às vezes eu vejo alguns Foucaultianos falando, o Estado brasileiro é o grande mal que oprime todo mundo. Pelo amor de Nossa Senhora, a gente está falando de quê? A gente está falando de que Estado? Do Estado francês, não do Estado brasileiro. Assim como eu vejo, às vezes, alguns pedagogos que falam que porque o professor no Brasil, ele tolhe a liberdade do aluno, ele é um cara que oprime o aluno. Sendo que uma amiga minha, professora da Prefeitura de Fortaleza, ela reprovou o aluno chegou para conversar com ela e falou, professora, eu estou reprovada, e botou um 38 em cima da mesa dela. Ela falou, não, meu filho, que é isso? Aqui foi um erro de escrito, você não está reprovado. Então, a gente tem que ver se a ideia realmente ela tem relação com a realidade. Uma ideia que não tem nenhuma conexão com a realidade, pelo amor de Deus, ela não tem utilidade, né? E nossos professores de filosofia, nossos filósofos têm esse problema sério de pegar as ideias e ficar só maturando elas sem conectar com a realidade. Para o Corbusier, uma ideia só tem validade se ela combina, se ela dá conta de explicar a realidade ou resolver algum problema existente. Isso daqui é o que o Guerreiro Ramos chamava de redução sociológica. A gente não pode simplesmente importar ideias, a gente tem que criar ideias a partir do chão que a gente vive, né? Ou pegar as ideias de fora e adaptar a realidade. Não é encaixar a realidade nas ideias, mas adaptar a ideia à realidade. Isso é o mais importante. O determinante é a realidade, não é a ideia, certo? E a filosofia brasileira, ela tem que promover a descolonização cultural, que é através dela que a gente vai promover a nossa autoconsciência cultural, algo que é fundamental para completar nossa independência. Para finalizar, é muito importante dizer que Hegel falava que antes da Alemanha existir, é necessário criar uma ideia de Alemanha, que deve ser a Alemanha. Isso é um trabalho do filósofo, tá certo? O filósofo brasileiro ele tem que contribuir com isso, falando do Brasil para o brasileiro e em português. Ou, como falou ali, aí, falando na língua original do nosso povo, certo? Então, pessoal, agradeço aí a paciência de vocês. Vou ver o que está escrito no chat. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer, que eu estou aqui para falar bem muito mesmo. Valeu. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Se quiserem falar, podem ir falando aí. Né? Deixa eu ver aqui a Carla Teixeira. A popularização das narrativas possibilitam que os intelectuais orgânicos, detentores de saberes fazeres, usem, através da escrita e discurso no Brasil profundo. Seria o caso de Ailton Krenak, o professor Evaristo é ótimo. O Ailton Krenak eu não conheço, mas eu considero o Oliveira Viana, ele é um daqueles caras que pertencem à direita inteligente, né?
Ele fala que existe o Brasil legal, que é aquele que existe na Constituição, nas leis, e o Brasil real, né? E eu acho que existe um Brasil que a gente coloca nos livros, ou coloca na televisão, e um Brasil profundo, Brasil do interior, por exemplo, onde as pessoas falam que não existe esse negócio de direita e esquerda, as pessoas lá pensam em termos de situação e oposição, governo e oposição. E é muito difícil você fazer essa galera entender a diferença entre direita e esquerda. Eu fui falar sobre isso uma vez lá em Barbalho, que é a terra da minha esposa, né? Sobre direita e esquerda, e eu descobri que o governo, a prefeitura que era do PT, estava defendendo a privatização de um parque aquático na Serra, enquanto o PSDB estava sendo contra. Eu fiquei, que viagem é essa, meu irmão? Isso é o Brasil profundo. Isso é o Brasil, assim, que é um Brasil familista, né? Você é amigo de quem? Né? Os coaches falam em network, né? O Brasil profundo fala em peixada, né? Deixa eu ver aqui o que o Paulo Vitor falou, e escrever em português para o brasileiro já faz uma ligação direta com produção teórica aliada com a realização de prática dessa produção intelectual. Ótimo, Paulo Vitor. Aqui o Gramsci deve estar emocionado lá no céu, porque ele foi para o céu, apesar de ser ateu, tá certo? Com o que você falou. Aqui da Iliushi Saraiva, mas embora aspectos relativos ao trânsito possam ser relevantes aí na sociedade, aqui onde vive também há um afrouxamento da lei. Será que se as pessoas começarem a invadir propriedades privadas, por exemplo, o Estado continuaria inoperante? Creio que a diferença em relação ao contexto do Foucault, que você citou, é que lá o Estado está mais presente que em outras áreas, garantindo direitos, só para arrependimento. Concordo plenamente. Muito, muito bom que você falou. Aqui eu usei um recurso absurdo, né? Agora sim, propriedade privada é cláusula pétrea na nossa Constituição, né? Nem se só uma revolução vai tornar a propriedade privada violável aqui no Brasil, né? Como o Estado é um Estado de classe, né? O desrespeito às leis de trânsito não compromete a dominação burguesa. A invasão de propriedade privada compromete a dominação burguesa, né? Como socialista, eu queria muito que a gente pudesse invadir propriedades e o Estado continuasse inoperante, mas aí vai querer demais. Foi ótimo, obrigado, Vitor. Concordo que a perspectiva Foucault não pode simplesmente ser transplantada ao Brasil, como você muito bem propõe. Ótimo, valeu, Yushin. Robson, obrigado, João, pela apresentação. Yushin, embora o aspecto mais que está grande, a garantia final do capital, dá para dizer. Eu considero que o Estado tem esse caráter de classe, mas tem um livro muito bom que esqueci o nome do autor, que é um alemão, que ele fala sobre o duplo aspecto do Estado, né? O Estado ele tem tanto o aspecto opressivo como o aspecto civilizacional, entre aspas. Mas aí é discussão para outro momento. Eu tenho muito medo das críticas exageradas ao Estado, que é uma coisa que o Gessé de Souza fala, né? A gente passa tanto tempo falando mal do Estado que a gente acaba facilitando o discurso da direita em defesa das privatizações. E o Matheus aí falou que o interior é de jeito mesmo. O interior é como é que cara. Você sai da capital, você vai para o interior, você fica surpreso com um monte de coisa. Robson, acho que você ia falar. Eu fiquei lendo aqui. Liu, pode falar, Liu. Essa questão da língua, não, é uma discussão tão importante, porque nós, como culturas colonizadas, nos fazem acreditar de que a língua é só isso, um conjunto de palavras aí, não mais, mas que é o mesmo inglês, é o mesmo, tudo que seja europeu, não? É o mesmo espanhol, o mesmo português, o mesmo inglês, é o mesmo alemão. Falar em qualquer desses idiomas é só você aprender e é o mesmo. Só que não. Todo a questão de como você estrutura o pensamento parte da língua. Sim? Então, o maior êxito cultural desses países colonizadores foi não impor sua língua. Sim? E uma coisa muito interessante do Brasil é que no Brasil, no século XIX, a língua mais falada, a língua principal do país era o Guarani. E foi proibido. Inclusive, nos documentos oficiais, várias partes eram feitas em Guarani, e foi proibido por isso, porque o colonizador tem muito claro isso. Sim? E, atualmente, é uma coisa inclusive, os organismos de fomento nacionais, de dar mais peso para você publicar em revistas estrangeiras que em revistas nacionais. A mim isso me parece uma aberração de tal tamanho,
está bem que às vezes você está fazendo talvez um trabalho que tem um âmbito global, sim? Bom, é de âmbito global, então preciso uma língua, digamos, que seja consensuadora. E vai em inglês, mas eu estou fazendo um trabalho aqui no Sul, estou fazendo uma coisa particular de aqui, estou fazendo isso aqui, eu quero e preciso e deveria falar com os de aqui. Porque assim, o europeu não está nem aí para se interessar no que a gente está pensando. Só alguns poucos lá, antissistema, assim, o europeu, em geral, não está nem aí, porque eles são o melhor do universo, eles não têm que ir a ver o que outros estão fazendo, eles são no centro do universo. Então, desde aí, essa questão da linguagem, eu acho que é um debate, sim, muito importante e fundamental, sim, fazer esse debate forte, grande, há um movimento, não, em todas as áreas, também dessa questão, não, de também como o neoliberalismo entrou na ciência, então a gente faz ciência com dinheiro público, mas tem que pagar para publicar, e aí tem um grupo multinacional que é de investimento, que ganha milhões com isso, é uma perversão total. Cara, é complexo demais. Inclusive, os programas, né? Os programas de pós-graduação, eles são avaliados, né? Não pelo impacto que uma publicação, por exemplo, tem na sua comunidade, na sua sociedade. Mas, por exemplo, se ela foi uma publicação numa revista estrangeira que ninguém vai ler, por exemplo. Você ganha um programa muito mais bem avaliado. Se tem um professor, um docente, publicou numa revista lá na França do que publicou numa revista aqui nacional. Isso diz muito, eu acho muito complicado, né? Inclusive aqui no Brasil está tendo um movimento entre algumas revistas, pelo menos na filosofia, né? Eu não sei como é nas outras áreas. Eu sei que na engenharia isso é muito forte, que é mesmo a revista brasileira de você aceitar só artigos em inglês. Eu não sei se vocês já viram isso. Revistas de ciências humanas só aceitam artigos em inglês. Teve uma revista de filosofia, o pessoal de filosofia analítica, que fizeram você só receber artigo em inglês. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A gente tem muitos alunos que não falam outra língua, eles não vão poder ler esses artigos. Mesmo, John, acrescentando, até os exames de seleção de mestrado, de doutorado, você tem que saber uma, duas línguas, né? E isso aí já é um sinal ainda da colonização. E o pior que está acontecendo agora é que certas palavras estão desaparecendo, elas estão sendo assim cortadas da mídia. Estou evitando falar certas palavras, introduzindo outras, é uma forma de colonização, tá bom? Por exemplo, usar a palavra inteligência artificial. É um conjunto de algoritmos que trabalha de forma eficiente, que se assemelha ao ser humano no processo de raciocínio. Mas ele não é inteligente, é possível você discutir isso. Isso já está num nível de discussão bem alto. Quer dizer, estão aparecendo algumas palavras que são do colonizador. Daqui a pouco vai aparecer um produto aí que envolve essas palavras e várias crenças, né? Cara, é um negócio louco. O Breno colocou aqui, né, que o espanhol não é aceito como língua estrangeira. Aqui no campus, quando teve uma revisão curricular, né, a minha preocupação era lutar para não tirar a carga horária de ciências humanas, né, principalmente filosofia. Tem muito de minha revisão curricular por causa disso, né. Eu sempre estou em todas as comissões por conta disso. Eu não me liguei na parte da linguagem, né. Tiraram espanhol. Espanhol, antes da reforma do ensino médio, no campo tinham tirado a obrigatoriedade de espanhol. Aí eu perguntei, por que o espanhol não é mais obrigatório? Aí falaram, qual a importância do espanhol? Eu falei, cara, eu acho que o fato de a gente viver num continente em que a maior parte da população fala espanhol, todos os nossos filhos falam espanhol, torna o espanhol uma língua muito importante, né? Aí torna o espanhol uma luta muito importante. No IFAL, a luta para o espanhol é foda, cara. Aí eu fiquei assim impressionado. As pessoas acham que espanhol não tem nenhuma importância, sendo que muitos livros são traduzidos e tem tradução em espanhol, né, cara? Todos os nossos vizinhos falam espanhol, cara. E a gente aqui não valoriza a questão do espanhol. É complicado, cara. Você vê que até intelectuais de esquerda, eles aderem a esse discurso colonizado. Isso é um negócio que
me preocupa muito. Por isso que eu acho que o Corbusier está certo quando ele fala que o nosso principal problema, né, é o imperialismo, né, é o colonialismo. E, gente, para finalizar aqui, tem a frase aqui do Corbusier que eu acho muito massa, né, que ele fala o seguinte: acredito que o dever, a missão das novas gerações é voltar-se para o Brasil, é vencer a alienação em que temos vivido, tomando clara consciência da nossa situação histórica e de nossos problemas. Esse é o dever dos intelectuais futuros. Isso aqui, para mim, é massa, cara. Isso aqui é massa. Na UNB, em um edital de programa de pós-graduação para as pós-graduações, a comunidade é cobrada espanhol, marca desse considerado no nível original. Cara, eu vou contar, antes da gente finalizar aqui, o caso da professora de sociologia aqui do campus. Ela é antropóloga. Ela foi fazer o doutorado dela, né? Ela foi fazer o doutorado dela, e aqui eu já paro para a gente finalizar mesmo. Também estou morrendo de fome. Foi fazer o doutorado dela, e numa das aulas, a professora disse que só ia falar se fosse em francês, e que a galera da turma que se esforçasse para entender o que ela estava falando. Isso num programa de pós-graduação brasileiro, onde o público fala português. Aí diz que os alunos ficaram desesperados. Um programa de antropologia, né? Até que uma das alunas pediu a fala e começou a falar na língua nativa dela, na língua que ela era indígena, né? Na língua que o povo dela falava. A professora não sabia, né? Obviamente a professora não sabia. Aí disse que a professora pegou e falou: não, fala numa língua que eu consigo entender. Aí disse que a aluna falou: se você também falar na língua em que nós consigamos entender, eu falo na língua que você consegue entender. Para mim, isso diz muito do nosso intelectual. Muito complicado, né? Muito complicado. Mas é isso, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso esse segundo dia, tá certo? Que eu não tenha enchido muito o saco de vocês. E eu espero que a gente se encontre amanhã para falar mais um pouco sobre esse tema maravilhoso, que é filosofia brasileira, colonização cultural, e que a gente consiga cada vez mais se libertar das garras do imperialismo cultural. Valeu, gente. Valeu, John. Foi ótimo. Um abraço. Valeu, galera. Valeu, galera. Abração. Tchau, tchau. Boa noite.